Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com vocês em uma live maravilhosa com convidados assim sensacionais. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência desde já. Sou eu, a Lia, e a partir de agora nós traremos para vocês um assunto muito importante que tem sido um dos assuntos assim mais falados aqui no Paraná, no Brasil e no mundo, que é a violência doméstica em tempos de pandemia. E aí, com tudo isso, como fica os nossos lares? Como fica a segurança da mulher? Para a gente conversar sobre esse assunto, nada melhor do que a gente trazer o timaço. Aliás, a partir de agora é sinal vermelho para esse tema que é de suma importância para todos nós. Os nossos convidados são muito especiais, como eu estava falando. Nós traremos a Luísa Brunet, que é uma das modelos mais importantes do nosso Brasil, modelo internacional. Ela que também é ativista na questão de prevenção e discussões também sobre a violência doméstica no Brasil e no mundo, além também de grande apoiadora do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar contigo, né, Luísa? Claro, boa Também tarde. estaremos juntos, boa tarde, querida. Estaremos juntos também com a Emanuele Siqueira, ela que é delegada de polícia aqui no estado do Paraná e onde atualmente atua como delegada-chefe na Delegacia da Mulher de Curitiba. Boa tarde, doutora Emanuele. Sejam todas muito bem-vindas. E para a gente fechar com chave de ouro as nossas convidadas do Passe em Casa e convidados, a gente traz também a Bela Negreiros. Ela que é apaixonada por natureza, Bela é cantora, design, trabalhou como vocal do artista Lulu Santos em turnês internacionais por 8 anos e atualmente também é voluntária e apoiadora do projeto Fraternidade Sem Fronteiras no Reino Unido, em Londres. Sejam todas vocês muito bem-vindas, juntos com os nossos telespectadores nesse momento, que são muitos, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ter uma prévia. Você também pode participar com a gente, mandando a sua pergunta. No final do programa a gente vai conseguir respondê-las. Lógico que é importante que vocês prestem atenção, porque às vezes as perguntas podem ser respondidas já durante, né, os nossos questionamentos e o nosso bate-papo. Muito obrigada pela participação de todas mais uma vez. E a gente começa conversando com a Luísa. Obrigada, Luísa Brunet, mais uma vez pela sua disponibilidade e por estar conosco nesse sábado tão especial. Você que está no Rio de Janeiro nesse momento, né, Luísa? Boa tarde, querida. Boa tarde, Daniela. Eu não tinha apresentado ela. A Daniela está no Brasil também, fazendo a live do Brasil, né? Ou não? Daniela? É. Daniela, não, para mim aqui não, nós não temos a Daniela conosco nesse momento, não. É Eu só achei a que Bela, tinha. a Emanuele e você. Sim, Eu achei que sim. você tinha. Desculpa, então, achei que tinha falado que tinha a Daniela, que é uma delegada, imagina. Então, é um prazer enorme compartilhar com vocês esse assunto que é tão de extrema importância, né? Que é a violência contra a mulher. Também a gente está nessa pandemia, o aumento da violência, todo mundo sabe que aumentou bastante. Tem a questão também do convívio do Covid, e mais o movimento enorme que teve de solidariedade no mundo inteiro. Isso é muito bom. Exatamente, Luísa. E eu fico E muito é muito feliz. importante a sua presença. Obrigada, Muito obrigada. obrigada mesmo. Imagina, A obrigada. gente já também gostaria, desde já, de aproveitar também a sua participação tão especial para todos nós aqui no Passe em Casa e pedir para você também contar um pouquinho da sua história, né? Se falando de violência doméstica e também o seu envolvimento, né? Nessas causas, como todos nós sabemos, o quanto você é apoiadora, né? O quanto você está junto com as mulheres nessa batalha tão difícil muitas vezes para tantas mulheres que muitas vezes têm medo, né? São oprimidas e eu gostaria de saber a sua opinião e também a sua história. Conta pra gente, Luísa. Então, Lia, a minha história é... Eu vim de um lar onde convivi com violência doméstica, porque os meus pais se casaram muito jovens. Aqui, minha mãe é do estado do Rio de Janeiro, meu pai do estado de Ceará. E eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro, se casaram e foram morar no interior do Mato Grosso, na roça. Meu pai se casou muito jovem, ela tinha 17, 18, ele 19, 20, mais ou menos isso. E eles foram morar na roça, tiveram 8 filhos,
Os meus irmãos e eu, todas nascemos de parteira. E a gente teve uma vida extremamente orgânica, porque justamente era criada com toda aquela natureza e na roça mesmo. Cozinhando no fogão de lenha, andando de cavalo, charrete, era muito bom. As lembranças que eu tenho Que eram delícia. maravilhosas. No meio do pé de cafezal, e quando o café secava, a gente tinha que bater no terreiro. Era muito bom, assim, essas lembranças que eu tenho do Mato Grosso são maravilhosas. Mas quando chegou a época de escola, que eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, os meus pais se mudaram para uma cidade pequena, chamada Itaporã, onde a gente pudesse começar o ano letivo. E aí, com essa mudança, ele não se adaptou bem e teve dificuldade também em encontrar emprego. Ele começou a beber. E ele começou a beber regularmente. E com a bebida veio a violência contra a minha mãe. Então, eu fiquei de 6 aos 12, eu e as minhas irmãs, assistindo violência doméstica regularmente. Mas não se falava em violência doméstica naquela época, né? Se falava que o marido brigou com a mulher porque chegou bêbado, o marido brigou com a mulher porque estava chateado, porque tinha se aborrecido, porque alguma coisa não deu errado. E os vizinhos, eles não se pronunciavam muito. Não é que nem hoje, né? esse bordão que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, se mete a concha, mas naquela época ninguém falava nada. No máximo que acontecia, o vizinho fingia que não via, né? que não tinha percebido, e perguntava se estava tudo bem, é assim mesmo, comadre, os maridos são assim mesmo, pior sem ele. Então, eu cresci ouvindo esse tipo de comportamento. Mas, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe decidiu, depois de cansada de tanto sofrimento e estar sozinha, sem apoio da família, ela tinha 30 e poucos anos, quando ela já tinha todos os filhos, que ela tinha um filho por ano, ela resolveu, então, colocar os filhos num ônibus e voltar para o Rio de Janeiro para ter um pouco mais de apoio, tanto da família do meu pai quanto da minha mãe. E aí ela acabou distribuindo as 3 filhas mais velhas para trabalhar numa casa de família, como empregada doméstica, eu também. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar mesmo na casa. E porque eu também achava que era importante contribuir. Depois eu aprendi, com o passar do tempo, que é muito bom a gente ganhar o nosso próprio dinheiro. Eu me lembro que era muito pouquinho, mas dava para comprar um batom, um perfume, ou seja, já era bom me sentir útil e poder ajudar minha mãe com alguma coisa em relação à espécie, em dinheiro mesmo. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu sofri um abuso sexual, né, onde eu trabalhava. Então, eu tive, assim, a infelicidade de conviver com violência doméstica, com violência sexual, com violência moral, porque depois eu casei com 16 anos para ter minha independência financeira, minha independência como mulher, criar minha própria história, ter minha família. Comecei a trabalhar com um modelo muito jovem e eu passei por um série de processos de abuso também por conta da profissão. E aí eu vejo assim que na fase adulta, depois de casada, separada, eu comecei um relacionamento aos 49 anos e sofri uma violência aos 54. E eu achei que era importante me pronunciar justamente porque eu já havia vindo de um lar complicado e eu acho que a minha mãe sempre foi uma super incentivadora da minha vida, uma pessoa que foi muito inspiradora para mim. E eu queria cortar esse ciclo e não ser mais uma estatística. E hoje eu vejo que a Organização Mundial de Saúde diz que em cada 3 mulheres, uma já sofreu violência doméstica no mundo. Então, são dados tão importantes, Guia, que eu acho que é importante nós, como mulheres, que temos uma visão e que sofremos isso também, é importante que a gente fale para a sociedade. É importante que a gente Sem dúvida. dê oportunidade para que outras mulheres conheçam Claro. qual é o processo e o ciclo da violência contra a mulher, e que isso não é normal, isso fere os direitos humanos contra a mulher, contra a família e as crianças. As crianças sofrem muito quando elas estão no lar assim, é muito difícil de você ter uma adolescência saudável se você não interrompe esse ciclo da violência dentro de casa. Você trabalha com isso, você sabe como é difícil. Então, acho que eu fiz o Sim. meu papel mesmo como mulher, como sociedade mesmo, como ativista, porque eu acho que a vida inteira eu sempre me preocupei com o próximo, sempre me considerei um ativista, porque sempre fiz trabalhos voluntários em várias ocasiões, em vários lugares que realmente precisava da minha presença, eu estava sempre disposta, sempre fazendo coisas que pudesse contribuir para a sociedade ficar um pouco melhor. Sem dúvida, Luísa. Na verdade, você foi e você é uma guerreira, uma grande inspiração para as mulheres, porque muitas mulheres
que passam pela violência, você sabe que elas se oprimem, né? Muitas ficam com medo do agressor, muitas ficam sem saber o que fazer, muitas têm vergonha ainda da sociedade, né? Tudo isso a gente sabe que acontece. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai estar falando também com a delegada, né? Com a Emanuele Siqueira, para justamente ela também nos falar como que é ela na prática, né? Eles que trabalham na prática, para também nos dizer se as leis do Brasil, por exemplo, estão de acordo, se elas estão caminhando positivamente, ou se precisa também a gente ter aí o pulso firme de lutar por uma lei, modificar uma lei, né, Luísa? Eu Acho que nós temos que nos atentar a tudo, né? Não, com certeza. Acho que as leis, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei chancelada pela ONU, é uma lei extremamente importante. Eu não consigo imaginar nós brasileiras sem a Lei Maria da Penha, uma lei que funciona em mais de 100 países, não é só no Brasil, é no mundo inteiro quase. Você pode acionar o número 80, o número 190, mas muitas mulheres ainda têm receio de fazer denúncia porque têm medo. Isso, eu só queria lembrar as mulheres que estamos assistindo que a violência contra a mulher, ela... Dentre as violações está o estupro, o abuso sexual, o feminicídio, o lesbocídio. Outro dia eu falei sobre isso, uma mulher me perguntou, mas o que é lesbocídio? Lesbocídio é a violência entre duas mulheres, onde há uma morte de uma das duas, de uma das parceiras, né, que quase não se fala disso. A obstétrica patrimonial, exato. Violência moral, caracterizada por qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, são muitas vertentes da agressão contra a mulher, começando pela verbal, psicológica, exato. Patrimonial, sexual. Elas precisam entender que é tudo isso junto, não é só isso. Quando a mulher apanha. Isso. Né? Não é só quando exatamente. o homem agride ela verbalmente. Então, ela tem que se movimentar, ela tem que fazer uma denúncia para poder inibir esse agressor, que é um homem extremamente covarde e fraco. Então, a mulher tem que se posicionar. Exatamente, Luísa. Muito obrigada pelas suas primeiras palavras. Eu gostaria de saber das nossas convidadas se vocês também querem acrescentar alguma coisa no raciocínio da Luísa. Por favor, Emanuele Siqueira, nossa delegada, Bela Negreiros, fiquem à vontade se vocês quiserem falar alguma coisinha. Como a Luísa disse, essa nossa cultura machista, né? Essa cultura de dominação, de poder, de propriedade, né? De utilizar a mulher como sua propriedade. E como a Luísa comentou também, eu acho que entra bem na questão, ela conviveu com a violência doméstica durante anos. Só que ela conseguiu identificar que aquilo era violência doméstica. Mas as nossas vítimas, né, as mulheres, em regra, elas demoram um certo tempo a se perceber que elas estão num ciclo de violência doméstica. Às vezes ela acha que é tão normal, né? Às vezes ela conviveu a vida toda com aquilo, ela viu a mãe passando por aquilo, ela passou aquilo enquanto criança. Da mesma forma, os próprios homens, né? Eles viram o pai fazendo aquilo, para eles passou a ser normal, passou a ser uma coisa banal, né? Às vezes, como a Luísa comentou também, a questão das injúrias, né? Das xingamentos, ameaças. Às vezes a mulher acha que é tão normal aquilo, eu tô tão acostumada a ser xingada desses nomes que para mim é normal. Então, essa identificação como vítima, né, e a necessidade de romper esse ciclo de violência doméstica, às vezes leva um tempo. Então, cada vítima tem o seu tempo. E nós, né, como eu falando como delegada, como participante da rede de proteção das mulheres, a gente tem essa função de conscientizar essas mulheres da necessidade dela entender o que ela está vivendo, né, e, se for o momento dela, ela procurar ajuda, ela colocar o ponto final nesse relacionamento abusivo e ter consciência de que ela pode recomeçar a partir dali, né? Ela pode refazer a sua vida sem abuso, sem violência. Uhum. Isso, exatamente. A Luísa, na verdade, ela teve, entre aspas, sorte e força ao mesmo tempo, né? Porque você teve tanto abuso psicológico, emocional, e não é todo mundo que consegue conviver com isso e depois passar, né? O depois da violência. Então é um belo exemplo para que todas as mulheres, nesse momento que estão assistindo a gente, e até os agressores, né? Que se conscientizem, né? De tudo isso que acontece realmente com uma mulher. O quanto é difícil, né, Luísa, doutora Emanuele, Bela Negreiros?
A Emanuele tem razão, porque a violência, as mulheres, muitas vezes, ela nem percebe, né, Emanuele? Porque é tão sutil determinadas violências, que a mulher ela vai se incorporando aquilo no dia a dia dela e ela não percebe. Ela passa 20 anos sofrendo violência, com vergonha de falar para os vizinhos, com vergonha de falar, exatamente. E principalmente com medo. Aí passa a ser medo de ir na delegacia e fazer a denúncia, porque ele pode revitimizar ela, agredindo ela novamente. E ela desiste de ir na delegacia, né? Por isso que eu falo para as mulheres, delegacia é o melhor lugar do mundo, não tenham medo de delegada, que a delegada não vai te algemar, né? Não, e a eficácia, né, da lei, né, da Lei Maria da Penha. Eu usei a Lei Maria da Penha no meu primeiro casamento, né, e assim, foi um momento muito desconfortante da minha vida, porque assim, eu nunca achei que fosse precisar, né, e eu era muito nova, estava morando em São Paulo sozinha, mas se não fosse a Lei Maria da Penha, eu estava completamente perdida, exposta, né, e hoje, então, assim, quando eu vejo pessoas, assim, como inclusive você, Luísa, que está à frente, e se coloca dessa maneira, assim, a gente tem que só agradecer, porque realmente, nós que já passamos por essa situação, né, e ter uma estrutura, essa lei realmente é muito maravilhoso, né? Né, Exatamente. Certeza. Quando a mulher vai na delegacia, Emanuele, eu acho que ela se sente muito mais confortável quando é uma mulher que atende ela, né? Infelizmente, ainda eu vejo relatos de homens que estão na delegacia e quando elas vão fazer a denúncia sobre a violência que ela sofreu, eles ainda desdenham, não acreditam, mandam voltar para casa, que ela fez de errado. Existe essa cultura ainda, né? Do machismo introspectado, do machismo que a gente está acostumada a ver, inclusive em algumas mulheres, a gente pode falar mais para frente, mas o que eu vejo, assim, que quando as mulheres como a Emanuele, que além de ser uma delegada, com certeza é uma ativista nas causas das mulheres, né? Então, é muito agradável quando você vai ser aconchegada na delegacia para fazer uma denúncia. Eu passei um dia inteiro na delegacia, na Casa da Mulher Brasileira, em Recife. Fui conhecer e quis ficar o dia inteiro para ver todo o processo que acontecia lá. Eu assistia as mulheres fazendo denúncia, né? Outras mulheres elas iam para ficar recolhidas porque estavam sofrendo demais. Tem até a delegacia lá dentro que o homem fica preso, inclusive isso eu visitei. Então, assim, é um lugar de apoio muito bom quando a mulher se sente aconchegada. Por isso que eu acho que as delegacias realmente seria maravilhoso se tivesse mais mulheres para atender as mulheres, para que elas pudessem ter mais confiança em fazer o seu depoimento, a sua denúncia, sem medo. Com certeza, Luísa, muito obrigada. Pode falar, doutora, por favor. Também a Casa da Mulher Brasileira, também funciona todos os órgãos integrados, né? Tem Isso. a Defensoria Pública, a parte social e a delegacia. É muito bom. Aproveitando já que a doutora Emanuele está também começando a falar ali, eu gostaria até de saber, fala um pouquinho para a gente da nossa rotina, né, na delegacia, com o trato dessas questões e quais são os seus maiores desafios. E se também, na sua opinião, doutora, a doutora acha que essas leis, a lei de hoje, está correta ou ainda é muito flexível, é muito branda a lei que nós temos no nosso país? Olha, nós que trabalhamos, né, nas delegacias da mulher, a gente não tem muito uma rotina, né? Cada dia apresenta novos desafios. Aqui em Curitiba, particularmente, a gente tem uma delegacia da mulher que atende toda a região de Curitiba, e nós atendemos tanto casos de violência doméstica como os crimes sexuais. Então, tem uma grande gama de delitos, né, uma grande percentual de pessoas que nós atendemos. E nós aqui, nós temos um protocolo que eu acho muito interessante, que é justamente para dar para essas vítimas um atendimento humanizado e completo, para que ela não precise ficar retornando na delegacia. O nosso protocolo é que, na primeira vez que a vítima vá na delegacia fazer a denúncia, nós já fazemos o boletim de ocorrência, a sua oitiva, a solicitação das medidas protetivas e a colheita das provas que elas já possam ser documentadas naquele momento. Por exemplo, se ela tem uma lesão, a gente já faz o auto de constatação e emite a guia para atendimento médico. Se ela tem mensagens, a gente faz o auto de constatação de arquivos eletrônicos. Se ela tem testemunha e a testemunha está com ela, a gente já faz a oitiva da vítima, dessa testemunha nesse momento. Se a testemunha não está junto, ela já leva a intimação para a testemunha. Então, a gente tenta já agilizar para que a vítima não precise ficar retornando para a delegacia. Porque a gente sabe como é complicado ela tomar essa decisão de procurar ajuda numa delegacia, né? Então, eu acho que esse protocolo é bem interessante e auxilia bastante a vítima.
Eu entendo, assim, que um dos maiores desafios que a gente pode nominar, o que eu tenho percebido, já antes da pandemia, não só agora, a gente tem um aumento crescente dos casos de violência doméstica. E chama a atenção que muitas situações, às vezes, têm relacionamento de mais de 30 anos. Então, a gente se pergunta, essa violência doméstica é recente? Ou, além disso, essa violência doméstica ela está aumentando? Ou ela, por si só, ou é só as vítimas que estão tendo mais confiança nos órgãos de proteção estão procurando mais? E nisso a gente vai ficar com essa variável entre os crimes que são comunicados e os crimes que realmente ocorreram. Então, há uma cifra negra muito grande que, às vezes, a gente não consegue abranger, né? E essas vítimas ficam à mercê desses abusadores, vamos usar esse termo, né? E, então, isso é um fator bem preocupante. E elas têm, como a gente já falou, né, eu acabei adiantando uma parte do que eu tinha me programado, essa dificuldade dessas vítimas se perceber dentro de um ciclo de violência doméstica e, com isso, procurar auxílio, né? Passando para a questão ali das leis, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela trouxe um avanço inestimável para a questão da violência doméstica, né? Porque antes da Lei Maria da Penha, como os delitos que, em regra, ocorrem com mais reiteradamente no contexto doméstico, que é, por exemplo, ameaça, injúria, difamação, as penas não são muito altas. Então, as penas são pequenas. E, com isso, eram aplicadas a Lei 9.099, que era um termo circunstanciado, às vezes uma pena pecuniária. Então, a Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela veio e proibiu as duas coisas, tanto uma pena exclusivamente patrimonial, como a questão desses institutos despenalizadores da Lei 9.099. Com isso, passou a ser inquérito em todas as situações de violência doméstica. Então, isso já trouxe um avanço, né, no combate à violência doméstica. Aí, com o passar do tempo, foi vindo outras inovações, né, algumas alterações na lei, e que vieram contribuir de maneira positiva para elas ficarem mais, como você usou o termo, mais rígidas, e que sejam mais efetivas nesse combate. Que é, por exemplo, a lei do feminicídio, que não é na Maria da Penha, mas também, né, veio a agravar as penas, prevendo a qualificadora no crime de homicídio. A lei do descumprimento, né, tornando crime o descumprimento de medida protetiva, que é um crime razoavelmente grave, porque, num primeiro momento, o delegado de polícia ele não arbitra a fiança. É vedada a fiança pelo delegado de polícia, somente o juiz, na audiência de custódia, né, vai ser arbitrado ou não. Então, nesse primeiro momento, o noticiado ficará preso num descumprimento. Então, eu acho que a gente está caminhando de uma forma que a lei está sendo um pouco mais efetiva nesse combate. Entendo, doutora Emanuele. A questão... pode falar, Luísa, por favor. Não, eu adorei suas colocações, eu aprendi que essa da Lei 9.099, eu não lembrava. Mas o que mais me assusta, Manuela, é que mesmo com medida protetiva, muitas mulheres são assassinadas, né? Isso é terrível, né? Sim, acontece. Infelizmente, acaba acontecendo, né? Porque às vezes... A lei tem que ser rígida mesmo. Não surtiu o efeito. Muito mais rígida. Né? Muito mais rígida. Eu me chamou a atenção de uma pergunta da Fabiana Mateus, que passou na tela, se a produção pudesse voltar. Se não, ela questionou a questão de quando... obrigada, querida. Era uma outra pergunta que dizia o seguinte, ela pega a medida protetiva, vai para casa. Então, o problema é o pós-delegacia, né? No caso, quando ela sai da delegacia e vai para casa... Como fica? Muitas vezes denunciamos e temos que voltar para casa. E daí? Chego em casa com a medida e sou violentada com a medida protetiva na bolsa. Como que a doutora acha que isso pode ser... resolvido. Enfim, resolvido, né? Como que a gente pode falar para as nossas amigas que estão com a gente nesse momento? Às vezes, a gente tem que ver a intensidade dessa violência, né? Se há esse risco de voltar para casa, às vezes é melhor nem voltar nesse momento.
Por exemplo, aqui a gente tem a casa, um abrigamento de passagem, né? É possível pedir a medida protetiva de afastamento do agressor e retorno dela posteriormente. Então, assim, até eu já fiz esse comentário em uma palestra, a medida protetiva, apesar de ser só um papel, se a gente conseguir aplicar ela corretamente, ela vai surtir efeito, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fazer alguns mecanismos para que ela surta esse efeito esperado, né? Porque nem todos os agressores têm esse receio de ir para a cadeia, têm o receio das consequências que podem advir disso, né? Então, por isso que a gente tem que ser, até tem aquela questão do questionário de risco, né, que é aplicado nas vítimas em algumas situações e está sendo implantado em diversos estados, né? Então, protocolo Frida que você está falando? Do protocolo Frida? Não, tem um questionário de avaliação de risco do CNJ, né? Olha. Então, é bem interessante. Essa gravidade tem que ver, e tem que ver quais as medidas que devem ser adotadas até que essa medida esteja valendo, porque quando a vítima saiu da delegacia, ela ainda não tem a medida valendo, né? Nós, na delegacias, a gente fazemos o encaminhamento dessa solicitação de medida para o judiciário. Somente a partir do momento que a juíza defere e o noticiado é notificado dessa medida, a partir do momento que ele é cientificado, que ela tem validade. Então, esse intervalo, a gente tem que tomar as medidas necessárias, né, para que a gente consiga preservar a nossa vítima. É muita burocracia. Doutora, acho que a mulher está perguntando. Isso que eu ia dizer. Ela muito burocrático. É muita burocracia. Eu sei que o processo é esse mesmo e que a justiça tem seu processo que a gente tem que respeitar. No meu caso, meu processo foi muito rápido. Muitas mulheres perguntam, poxa, mas você foi rápido porque você é famosa? Eu falei, não foi rápido. Foi rápido por uma série de razões, não foi por isso, porque eu fiz o Ministério Público. Mas o que eu tenho pena das mulheres é justamente isso que elas falam. Luísa, como é que eu vou falar? Eu vou fazer uma denúncia na delegacia e vou voltar para casa. Aí eu sempre sugiro a elas que elas tentem encontrar um apoio na família, que possa ir para casa de uma prima, de um amigo, que possa ir para cá, né? Porque ficar também num abrigo de passagem é complicado, né? É complicado. É bem complicado. Eu não sei se, de repente, na primeira vez que se avalia essa violência que ela sofre, que seja num grau que incomode mesmo até o próprio judiciário, se ele não pode estar, de repente, já ser levado preso. Se ele estiver praticando algum delito naquele momento, se estiver em situação de flagrante, com certeza. Mas ele nunca vai fazer em flagrante, porque é difícil você flagrar, né? Mas a gente tem um número grande de flagrantes. A gente tem um número grande de flagrantes, sim. Mas a maioria acho que é difícil. No Paraná, nós temos um grande número de situações de flagrantes que são apresentadas na Delegacia da Mulher. Eu recebi essa semana... Eu recebi essa semana aqui na minha casa um pedido de ajuda de Brasília, um de Brasília e um da Bahia. Eu ajudei também uma amiga minha, que é a Isis de Oliveira, foi um flagrante, porque ela me ligou pedindo ajuda, a gente combinou de mandar um SOS se ele estivesse realmente machucando ela, e eu liguei para o 80 e 90, em 3 minutos chegou a polícia, chegou o carro da polícia com o policial e prendeu ele em flagrante. Mas eu acho que é mais provável que não consiga pegar em flagrante, porque ela demora para falar, até ela falar, já passou. É complicado. Eu estou falando isso, Emanuele, eu concordo com você, sei do processo do ato, mas quem está assistindo fica angustiado em querer talvez uma coisa mais humanizada, vamos dizer assim, né? Então, humanizado que eu encontro, que eu posso dizer para elas, no meu caso, a minha opinião, é que busque ajuda entre família ou amigo que você confie. Ou esse monte de app que tem para você pedir ajuda imediata, porque é muito triste você ficar apanhando, sofrendo, e você tem que se arrumar, pegar seu bolso, seus documentos, ir na delegacia, fazer todo esse processo que, graças a Deus, está mais minimizado, né? Que você faz tudo junto. Ela já faz a denúncia, corpo de delito, esse sai ao médico, já tudo junto, que não era assim há alguns anos atrás. E muitas vezes ainda as mulheres que são agredidas, elas ficam sem celular, né? Porque o agressor esconde o celular, tira a chave da porta, não deixa ela sair. Então é muito complicado tudo isso. Às vezes elas têm que se fingir de mortas, entre aspas, né? Fingir que tá tudo bem com o companheiro, para elas poderem caminhar para o segundo passo, que é procurar ajuda de vocês. Então tem tudo isso também. E torcer para que nesse meio tempo o agressor não cometa aí, né, o pior. Lia, você falou fingido morta?
Fingir de morta, Sim. o caso da Eliane Caparós, fingir de morta para poder sobreviver, que é o caso daquela menina que mora aqui no Rio de Janeiro, que sofreu durante 4 horas e foi espancada brutalmente, pediu ajuda, e só depois de 4 horas que algum vizinho resolveu ligar para a portaria e falar, eu acho que eu ouvi um barulho, sabe aquela coisa? Então, assim, acho que é muito importante que a sociedade Sim. também, que a sociedade civil observe a mulher que está em sofrimento, que ela tome uma atitude, que ela avise, sabe, que ela busque a polícia, que ela faça anonimamente ou não, mas que interfira, porque não dá para a gente viver mais. Também acho. Eu acho que a violência doméstica está na esfera da sociedade, é importante que ela se pronuncie também. A gente não pode ficar assistindo isso de olhos fechados e com medo de quê? Ter essa troca, né? Exatamente. E nós só temos um aumento, né? Na pandemia agora aumentou demais, né? A violência doméstica. Eu não sei como é contigo, Bela Negreiros, aproveitando você também, a nossa convidada de hoje, né? Seja muito bem-vinda também. Como está sendo no Reino Unido a questão da violência doméstica? Porque isso é importante, na verdade, em todo mundo, né? Sim, atinge todo mundo. Com certeza. Você sabe que agora, devido a essa pandemia, todos os refúgios chegaram assim, a mais de 10 vezes mais o pedido de ajuda aqui na Inglaterra, né? Na Inglaterra e no País de Gales, né? E o governo deu um fundo emergencial para ajudar essas pessoas, né? Ajudar essas entidades que dão esse suporte, esses refúgios, né? O ano passado, o governo introduziu um projeto de lei que ele foi postergado devido ao Brexit, mas que agora, em março, ele foi reintroduzido, que é uma lei de abuso doméstico, que é para uma abordagem mais eficaz, né, mais em cima de moradia, serviço social, tribunais de família, né, porque essa forma atual ela não é muito suficiente para que os sobreviventes acessem com mais segurança e apoio do que precisam, né? E existem muitas falhas, muitas lacunas, né? Então, aqui, com esse projeto de lei, que, se eu não me engano, agora em junho, não sei como que vai ficar devido ao lockdown, né? Se vamos ter já essa resposta agora em julho, vamos ter essa resposta para poder melhorar, para dar mais embasamento, né? Nessas falhas, os imigrantes que, né, que é mais voltado para nós, brasileiros, pessoas que estão aqui de outros países, sem direitos de benefícios de moradia, que as instituições de caridade que fazem esse papel de ajuda, né, pedindo uma legislação, mais reforçada, independente do status de imigração, se ela é legal, se ela é ilegal, se ela está pagando, se não está pagando impostos, não importa. Ter uma ação mais igualitária, né? Então, e parar com esse comportamento coercitivo e controlador do homem, né? E enquanto a segurança da vítima sempre fica comprometida, né? Por uma decisão tomada, às vezes, pelo Tribunal da Família, que eles não conversam entre si, né? O delegado. Então, você vê que aqui também existem essas lacunas, essas brechas, que agora, sendo aprovado agora esse processo que vai ser histórico para a Inglaterra e para o País de Gales, vamos poder estabelecer mais segurança. Tem um pedido também de estabelecer um comissário de abuso doméstico para acompanhar, né? Uma vez a Suprema Corte ela ordenou que um refúgio desse o telefone e o endereço para a pessoa, para o pai, para o agressor, né, para poder o agressor chegar até o filho, ter acesso ao filho, ter acesso à mulher. E, enfim, isso completamente é uma decisão que mina completamente o modelo do refúgio. Infringe, né? Sim, exatamente, né? Então, assim, é muito complicado, assim, quando eu comecei a fazer pesquisa, conversar com várias pessoas da ONG, de pessoas que são hipersedimentadas aqui, pessoas que são ativistas da causa, como você, Luiz, assim, eu fiquei muito impressionada, porque eu achei que eu fosse ver uma outra história, né? Mas, assim, já está caminhando, né? Agora já tá, a gente está sentindo que tem esse processo que já está começando a criar uma nova história, né? Aqui, anualmente, a gente tem 2,5 milhões de vítimas. Estão me ouvindo? Deu uma latência.
Que aparecia. Então, aqui temos 2,5 milhões de vítimas anuais, quer dizer, é muita coisa, né? E, enfim... É muita coisa. Mas assim, está caminhando, está começando a desenvolver, está sendo legal. Gilson, não sei se você pode colocar aí... tem um grupo aqui na Inglaterra que chama Mulheres do Brasil. Luísa, você conhece as meninas do Mulheres do Brasil? Então, é verdade. Essas viagens que eu tenho, a gente se encontrou, aliás, em Londres, a gente se conheceu em Londres, né, Bela? Eu tenho viajado muito pela Ásia, Estados Unidos, Londres, Europa também, falado bastante para as mulheres imigrantes que sofrem violência, com a questão também, Emanuele, por ter filhos, né? Filhos fora do Brasil, os papéis não estão organizados, e elas têm medo, vivem em cárcere privado, sofrem demais da conta. Já aconteceu, de repente, uma alienação parental também, dos filhos chegar com o agressor, a situação, tipo, né, que é incabível, né? E muitas têm muito medo de procurar ajuda na Embaixada do Brasil ou no consulado, porque elas acham que vão ser deportadas, por exemplo. Então, assim, essas falas que a gente faz como ativista nessa palestra dentro da própria embaixada, convidando as mulheres que são ativistas ou mulheres que são líderes de comunidade, para passar essa mensagem para as mulheres que elas não precisam ter medo de ir no consulado, pedir ajuda, pedir esclarecimento, usar esse grupo essa rede de mulheres, como é a Mulheres do Brasil, por exemplo, que são 45 mil mulheres ao redor do mundo que cuida das mulheres que estão em situação de emergência. Elas ajudam essas mulheres, são voluntárias, são sensacionais. Elas vêm do grupo Mulheres do Brasil, que é da Luísa Trajano. A Luísa Trajano fez um aplicativo agora, que é o Magalu, que é um botão que você também faz denúncia ali. Então, tem muitas mulheres bacanas, com expressão, como é a Luísa, que é uma empresária, que tem uma visão humanista, enfim, que faz um trabalho ao redor do mundo, e outras também, como o Carlos Borges, por exemplo, que tem a plataforma dele que faz palestras educativas, palestras, como eu falo, com mulheres, com homens, enfim, que cuida dessa questão toda também da violência contra a mulher do mundo inteiro, né? Eu tive assim, um enorme prazer de falar para muitas mulheres ao redor do mundo. Foi lindo! E é muito bom, assim, muito bom para mim, muito lindo para mim também. E o relato, né? O feedback que você tinha das pessoas, né? Falando para ti, emocionadas, realmente se entregando, né? Isso é poder contar minha história, né? Impactar mulheres que possam saindo dali fazer a denúncia, como foi na embaixada de Nova York. As mulheres, depois da palestra, elas queriam saber onde é que eu faço a denúncia. Tem um lugar para fazer a denúncia. Então, é muito bonito quando você conta uma história que você, da forma que eu conto, organicamente, sem muita nomenclatura, mas que possa impactar essas mulheres a criar coragem para fazer a denúncia e não ter medo, né, de delegadas, não ter medo, porque muitas pessoas me você foi dele. Eu mesmo, quando eu fiz a denúncia, eu fiquei com muito medo, fiquei com muita vergonha, porque eu fiz no Ministério Público e foi um delegado, foi o Carlos Gaia, que me questionou, e eu falei durante 4 horas, depois eu tive que ir de novo, porque como foi um processo, no meu caso, muito complicado, eu tive que fazer, por exemplo, várias vezes tomografia da minha costela, que eram 4 quebradas, e a pessoa que me agrediu disse que era mentira, que eu tinha... enfim, eu fui muito revitimizada por mulheres que diziam que eu tinha contratado um homem para me bater, para me dar bem, porque o meu agressor é rico. Então, foi muita tortura ter que fazer isso. Eu fico imaginando as mulheres que passam por isso e não têm estrutura como eu tive, né? que já era calejado de viver isso em casa também. Então, as mulheres ficam sofrendo e ficam completamente perdidas. Então, esses grupos que você está falando agora, que é o Grupo Mulheres do Brasil, entre outros, eles servem justamente para dar a essas mulheres o apoio, né? Sim. E para que elas possam chegar a uma delegada, né? Então, a Andréa Serva, que é a do Mulheres do Brasil, tenho que agradecer que ela foi um anjo e me ajudou muito nesse processo aqui dessa live hoje. Elas criaram um gráfico que chama Violentômetro. O Gilson, acredito que já deve ter colocado aí também isso. Colocou e é bem interessante, porque a mulher, ela consegue se colocar em que posição que ela está e que medida que ela deve tomar. Né? O momento que ela tem que tomar cuidado, tem que ficar em alerta. Seria o grau de perigo, é isso? Sim, o momento que ela tem que reagir, o momento que ela... Então, eu achei incrível, agradeço elas de ter disponibilizado, de botar na live aqui, achei muito legal. E não só para as pessoas que já estão em processo, que já estão passando por esse processo, mas, de repente, pessoas que não estão passando, que vão ler e falam, opa, peraí, eu não pensei que, de repente, eu estou enquadrado aqui nessa situação e se vê numa situação. Porque às vezes você está vivenciando e não sabe. A informação é a melhor coisa para a gente se precaver, a informação e a educação. Sim.
Sim, com Exatamente, certeza. é que às vezes a mulher, como a Luísa falou anteriormente, às vezes a mulher ela vai se acostumando tanto com aquela situação, né, que ela acha que é normal tudo aquilo. Então aquele abuso, de certa maneira, vai sendo, né, Você sai dessa zona de Normalizado. conforto, né? normal para ela. Sim, E sim. não pode, né, gente? Olha, mulheres que estão conosco nesse momento, nesse sábado, agora nós temos que horas no Brasil? 5h42. Em Londres, que horas nós temos? A 4 a mais, né? 10 horas. 9h42. 9h42, É, isso aí. já tá escuro aqui já. Já tá escurinho aí, né? Pois É, é. já. Agora é importante se ter força, se ter atitude, né? Se ter aquela. Como a Luísa disse também, vocês falaram, que às vezes a mulher não tem aquela iniciativa própria, né? Porque tem muito medo, muito pavor. Mas de repente ela tem uma amiga próxima, uma amiga que vai ajudar. Não, eu vou com você. De repente pega no braço e vou com você. É isso que tem que ser feito, que às vezes a mulher sozinha não vai mesmo. Aproveitando também essa deixa, doutora Emanuele, os nossos telespectadores também têm uma dúvida, como a minha, provavelmente, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha sempre valoriza primeiro a palavra da vítima que chega à delegacia. E no caso, doutora, quando há uma relação homoafetiva, né, em que envolve duas mulheres, por exemplo, como que isso é tratado por vocês na delegacia, doutora? Então, a Lei Maria da Penha, ela não exclui qualquer mulher, né? A única Sim. condição é que a vítima seja mulher. O agressor pode ser tanto mulher como homem. Então, nessa situação, também, aqui, a vítima vai ser tratada da mesma forma, independente se a relação é uma afetiva ou homoafetiva. Isso. Ok. Isso. Então, na verdade, se as duas mulheres chegam na delegacia, a que chegar primeiro, obviamente, tem a proteção de vocês, e depois, se a segunda chega, aí Então, vocês têm que ver, analisar o caso. Aí tem que ser você vai até levantar um questionamento pessoal meu, sabe? Eu não achei ainda alguém que explique porque eu penso justamente isso. Porque as duas sendo mulher, as duas teriam direito à medida protetiva. Eu entendo que se as duas pedirem, a gente vai encaminhar o pedido das duas. Se tiver medida protetiva para as duas vão ter que respeitar essas medidas protetivas. Né? E não seria uma questão uma questão de investigar o crime que uma cometeu contra a outra, talvez? Isso vai ser investigado. É que, assim, toda denúncia ela vai gerar dois procedimentos. Vai ter o procedimento da medida protetiva, porque a medida protetiva é de urgência. A gente tem 48 horas para encaminhar para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem 48 horas para responder, né? Para decidir se vai conceder ou não. Nós temos o costume, às vezes a gente consegue encaminhar em menos de 24 horas. Né? Então, aí o processo, ele é instaurado na delegacia e a gente vai fazer a produção de provas, né? Então, mas a medida protetiva é esse primeiro comunicado, né? A gente vai encaminhar, como eu falei no início ali, como a gente faz o nosso protocolo, a gente manda com o máximo de provas que a gente conseguir naquele momento. Só que no decorrer do inquérito, que é o segundo procedimento instaurado com o mesmo boletim de ocorrência, a gente pode ter outros elementos de prova que podem vir a confirmar ou não essa primeira denúncia, né? Até convido todas vocês, né, para conhecer a nossa estrutura aqui em Curitiba, a Delegacia da Mulher. Eu fui convidada, eu já vi que fui convidada. Podem, então, convidadas, se quiserem. Eu quero muito conhecer. Sim. Mas eu queria lembrar também, Lia, que as meninas, hoje em dia, as meninas de 12 anos, elas já passam por um sofrimento de violência dos namorados, né? Começa muito cedo. Exatamente. Isso. Sabe? Os ciúmes doentio, né? Já o abuso psicológico absurdo. Sim. Aí tem uma promotora de justiça, que é a Valéria Scaranzi, não sei se você conhece ela, Emanuele, que ela fez uma cartilha que chama Namoro Legal, que ela é maravilhosa, ela chama Maia, a plataforma chama Maia, que ensina as meninas quais são as vertentes de uma violência contra as meninas, que é a violência contra a mulher, e que elas possam se proteger, porque essas meninas elas acabam entrando em depressão e acabam adquirindo síndrome do pânico, distúrbio alimentar. Elas ficam doentes por conta disso. Né? Por isso eu acho que é muito importante que nós, mães, temos que ter um diálogo com as nossas filhas muito aberto para falar sobre isso abertamente, porque é a única forma de a gente proteger essas meninas para elas não serem futuras mulheres que vão sofrer agressão mais violentas. Né? Porque, começando muito jovem,
a ter acesso a isso, ou seja, acesso não, mas já ser machucada, né, emocionalmente, psicologicamente, verbalmente. É uma criança que já vai crescer com traumas, né, com a autoestima baixa. Então, a gente tem que ver muito isso também na questão das meninas adolescentes e dos meninos também. Eu acho que essa questão da educação, a gente tem que de todos os, tanto homens como mulheres, né? Exato. E a gente tinha que ter um protocolo desde as escolas, né? Nos primeiros anos. Eu concordo. A gente só vai conseguir tirar esse machismo enraizado na nossa sociedade a partir do momento que começar a ensinar desde pequenininho, porque já está enraizado. Então, a gente precisa de Concordo também. prevenção de forma que seja educativas, né? Para ensinar esse respeito pelas mulheres, né? Porque eu acredito que essa palavra enquadra corretamente, que é o respeito. Ela é um ser humano tão quão igual ao homem, né? Por isso que os crimes praticados contra as mulheres são crimes contra os direitos humanos, né? Exatamente. Que infere os direitos humanos. Eu acho que eu concordo com você. Essa pauta é uma pauta que eu abraço também na questão da educação, de rever, sabe, o Ministério da Educação, rever essa pauta para começar bem cedo nas escolas mesmo, porque quando você aprende sobre respeito ao próximo, não tem espaço para nenhum tipo de agressão, seja agressão física, agressão moral, não existe. Enfim, o que aconteceu nos Estados Unidos aí, né, na questão do moço que foi morto por causa de racismo. Então, acho que nada disso caberia se houvesse uma educação amplamente explicando mesmo o que educação é isso, é base de tudo. Não tem jeito, né? Exatamente. Enquanto a educação é tudo mesmo. Recuperar e isso. a longo prazo, né? Que é o mais preocupante, né? Na nossa atual sociedade, né? Exatamente. Não é uma coisa que é da noite para o dia, né? Exatamente. As próximas gerações eu acho que ainda não vão ter essa oportunidade, mas eu acho que os movimentos que nós fazemos, que vindo de outras mulheres no passado, a gente está caminhando para uma evolução mais harmônica, né? Porque é terrível você se deparar com essa questão da violência tão, como você falou, nesse machismo tão estrutural que não se desmonta, né? Aí tem aqueles... Eu ouvia isso quando era criança, porque eu era bonitinha quando era criança. E meu pai falava, prende as cabritas que os bodes estão soltos. Tem que parar com esse tipo de chaveco, né? Esse tipo de fala amorosa de machismo. E os meninos, infelizmente, eles são acostumados a crescer, eu tenho que namorar, né? Crescer, eu tenho que comer uma aqui, outra ali. Ou seja, os pais precisam parar com isso também, né? Valorizar outras coisas. Tem muito pai que estimula isso, né? Tem muita pai que estimula, infelizmente. E quando parar essa estimulação, talvez, tendo esse respeito, essa base que começa na escola mesmo, né? Da casa para a escola, as coisas possam sim, né, progredir de uma maneira positiva. Agora, doutora Emanuele, é mais ou menos assim, quantos casos por dia a doutora recebe na delegacia? Tem mais ou menos uma ideia? Eu digo, antes pandemia e durante a pandemia, que está acontecendo os casos, aumentou muito mesmo, especificamente falando de violência doméstica? Aqui a gente teve manteve-se, né, a quantidade de boletim de ocorrência, que a média nossa aqui da delegacia da capital é de 30 boletins por dia. Esses são os boletins das mulheres, né, que vêm fazer boletins. E de flagrante é uma média de 5, 6 por dia também. No período da pandemia, os boletins de ocorrência meio que se mantiveram, né? Até dá para falar que meio que se mantiveram, mas o flagrante deu uma aumentada. Então, assim, está aumentando essas situações em que a guarda ou a polícia militar conduz para a delegacia. Isso a gente teve um aumento nesse período perceptível. Mas no boletim de ocorrência a gente não teve, e é o que nos levanta aquele meu comentário, essa dúvida, essa diferença da violência ocorrida e da violência comunicada, né? Porque todos os que apontam, né, um aumento da violência doméstica nesse período de pandemia em diversos países e até nos outros estados aqui, né? Já saiu alguns relatórios em outros estados. Mas eu acho que, assim, até eu costumo falar que é prematuro a gente falar aumentou com base nas denúncias formalizadas na delegacia. Eu acredito que após a pandemia, a gente vai ter a dimensão do que realmente ocorreu nesse período, sabe? O que eu posso falar com segurança é que a gente teve um aumento no número de flagrantes. E, doutora, por exemplo, assim,
A mulher liga para vocês, tá? 180, 181, 190. E ela fala, olha, eu estou sendo agredida e tal. Especificamente, ela precisa ter marcas no corpo para a polícia, enfim, ir o mais rápido possível, ou não necessariamente? Qualquer tipo de briga pode ser considerada uma violência doméstica nesse sentido para vocês, né? Eu digo para vocês atenderem a vítima. Não, a 190 e os imediatos, né, que quando a violência está ocorrendo, é 190 e 153, que é a guarda municipal. Aqui em Curitiba, especificamente, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é bem atuante. Então, se está imediatamente, não é necessário ser violência física. É qualquer um dos tipos de violência. Qualquer tipo de violência. Ameaça, até mesmo a injúria pode ser atendida. Mensagens do celular, mensagens, né? Todos os sentidos. Qualquer dos tipos de violência, está acontecendo um crime naquele momento, a vítima vai ser atendida. E violência doméstica é uma das prioridades de atendimento. Doutora Emanuele, sim. A delegacia, deixa eu fazer uma pergunta. A delegacia virtual, ela funciona bem? Aqui no Paraná, a gente ainda não tem implantada o boletim de ocorrência online. Tá para ser implantado a qualquer momento, ele está em estudos, né, em testes ainda, porque também a gente não tem como colocar um protocolo, um documento, né, ali sem ter certeza que ele vai funcionar corretamente. Então, ele está em fase de testes e pode ser implantado a qualquer momento. Mas aí também a gente vai ter todo um protocolo para dar andamento a esses BOs também que chegarem, né, para nós. Emanuele, você acha que esse app, tipo o botão do pânico, aquele app agora que está funcionando super no mundo inteiro, também no Brasil, que chama Linha Direta, o app Magalu, entre outros, eles funcionam realmente? Entrou hoje. Entrou hoje, né? Funciona? Funciona. O 90 aqui no Paraná também tem aplicativo. Também funciona assim. É só para esclarecer, porque as mulheres sempre perguntam. Que ótimo. Eu falo que tem a Delegacia de Mulher, a Casa da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Instituto Maria da Penha tem sede em Recife, e eles atendem as mulheres lá. O Grupo Mulheres do Brasil, que já falou, o botão do pânico. Tem muitas formas das mulheres... Ah, que maravilha, acabou de botar aqui. Tem muitas formas das mulheres buscarem ajuda. Agora, eu posso falar de um assunto mais delicado, que me incomoda bastante também? Claro, Luísa, fique à vontade. Agrega. Não, eu queria só agregar uma informação para a doutora, que ela comentou, para falar que, em média, aqui na Inglaterra, por semana, 2 mulheres são mortas por seus parceiros ou por seus ex-parceiros. É uma loucura isso, né? Bem alto. Infelizmente, que triste. Sim, que triste, nossa, né? E aqui no Reino Unido, eu falo Inglaterra e Gales porque não entra Escócia e Irlanda do Norte, né? Por isso que eu sei que a gente fala, né? País de primeiro mundo, né? Imagina nós aqui no Brasil, né? Exatamente. Nossa, muito, muito difícil tudo, né? Muito difícil. Mas fala, Luísa, você estava no raciocínio, pode continuar a tua pergunta. Uma das minhas preocupações também é essa questão da pedofilia. No dia 18 de maio, né, se lembrou dessa questão, e eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar de falar, porque a gente é mãe, acho que todas nós aqui que estamos falando somos mães, e eu estava vendo o percentual de abuso contra as crianças, de padrasto, 21%, de pai, 19%, de mãe, 14%, tio, 9% e vizinho, 7%. E essa é uma questão que as pessoas têm um pouco de tabu ainda de falar sobre isso, né? E eu tenho amigas minhas que foram abusadas sexualmente dentro da sua própria casa, que só falaram na idade madura. Eu digo idade madura depois de 50 anos. E passou 50 anos com isso dentro dela, fazendo mal terrível, mas não tinha nenhum tipo de abertura para falar sobre essa questão. E eu acho que isso fere direitos humanos, e eu acho que é importante que nós, que somos mães, a gente precisa falar disso, principalmente falar para os nossos filhos onde pode tocar e não pode, e como tem que proceder se alguém fizer isso. Porque não devemos ter vergonha ou medo de falar com os nossos filhos abertamente. Eu não sei o que vocês pensam disso. Sem dúvida. Que vocês... Eu acho certíssimo. Eu acho muito certo. Importante a gente sempre falar nas pautas que falam sobre mulheres, inserir isso, porque muitas vezes agora, nessa pandemia, a gente tem visto que cresceu muito aqui no Brasil o abuso contra as crianças por conta da convivência nos lares. E nessa questão mesmo específica,
cresceu demais. Então, acho que a gente precisa realmente se posicionar, e acho que só falando é que a gente vai ter uma consciência, e quem vê, falar, não ficar escondendo, quem assistiu, quem souber, tem que denunciar urgentemente, gente. A gente tem que se colocar como, sabe, você como mãe, você gostaria de ver seu filho sendo abusado por outro homem adulto? Não. Então, acho que a gente Nossa, chega a arrepiar a gente, né? Só de ouvir a gente se arrepia, né? Só de pensar na situação de acontecer. Exatamente. Eu vejo que as crianças sofrem assim, brutalmente com essa questão da violência de gênero, mas também sofrem com a violência contra elas mesmas, né? Contra elas, porque Exato. elas... Dentro de casa. Dentro de casa, psicologicamente. Tudo muito velado, né? Apanham, são abusadas sexualmente, elas crescem crianças, seres adultos, são muito fragilizados. Então, eu acho que tem que ter uma pauta. E às vezes esse abuso, né, Luísa? É tão assim, vai devagarzinho, que às vezes a criança nem sabe, né, que isso ali é um abuso. Às vezes ela vê tanto assim, meu pai, minha mãe, e no fim ela está sendo abusada de uma maneira muito sutil, porque são doses diárias, né? Pequenas doses por dia. Isso é terrível, uma manipulação psicológica infantil, terrível. Terrível. Eu tenho relatos de mães que têm namorados que sabem que a filha está sendo abusada pelo marido, pelo namorado, mas ela prefere não brigar com o namorado para manter o namoro e deixa a filha ser abusada pelo namorado. É triste você ouvir isso de uma menina. É triste. E também a parte psicológica, né? Porque degrina a imagem da criança, ofende a criança, chuta, bate. E para desconstruir isso da cabeça da criança depois é um sacrifício. Nossa, né? É terrível. É difícil, às vezes nem consegue desconstruir depois. É muito difícil. É verdade. O Gilson apareceu ali. Gilson, você quer falar sobre isso? Nós temos também o Caíto Oliver com a gente. Tudo bem, querido? Ele diz assim, como advogado criminalista, gostaria de saber sobre a cifra negra. Esse aumento tem a ver, doutora Emanuele? Obrigada, Caíto. Então, essa que é nosso receio, né, desse aumento da falta de comunicação desses delitos que possam estar ocorrendo em razão desse aumento do contato, né, essa permanência maior das vítimas com os agressores. Então, a gente tem essa preocupação porque todos os estudos apontam para isso, que há um aumento. E a gente não está vendo nas comunicações esse aumento, né? Tem aumento nas denúncias, a gente sabe que no 180, né, está tendo aumento das denúncias, mas a gente está tentando de toda forma, inclusive, como eu falei, né, tá para ser implantado a qualquer momento o boletim de ocorrência eletrônico, a gente está tentando achar formas que facilitem essas vítimas de fazer a comunicação do delito, porque é imprescindível a denúncia, né, para nós poder tomar providência. Se nós não tomamos conhecimento da ocorrência do crime, a gente não tem como auxiliar essa vítima, né, e a gente tem que sempre informar as vítimas, né, que não precisa ser só na delegacia, né, qualquer órgão da rede que você localizar é útil para fazer essa denúncia. Se foi agredida fisicamente, como já dissemos, não é necessário uma agressão, tem diversas formas de outros tipos de violência, mas você procurar ajuda num postinho de saúde, o postinho de saúde vai acionar a guarda, vai te encaminhar, aqui no caso, para a Casa da Mulher Brasileira, né? Se você conhece uma psicóloga, às vezes, conversando com a psicóloga, você consegue criar coragem, vou usar esse termo, né? De fazer a denúncia. Então, eu acredito que todas as formas possíveis de fazer essa denúncia, só tem que chegar ao conhecimento das autoridades que possam fazer algo para te auxiliar, né? A subnotificação é gigantesca, né? É o que a gente tem... Mais preocupação. Né? Isso. Olha, acabou de falar, subnotificação sobre os BOs, exatamente. Subnotificação sobre os BOs, é isso aí, isso que a gente estava falando. É complicado, né, doutora? Porque, assim, eu conheço vários casos, teve até uma amiga que o rapaz ateou fogo na casa dela, né? Ela não estava em casa, graças a Deus, mas quase a filha morreu. E ele foi preso, ficou 30 dias na cadeia e saiu da cadeia. Foi para casa, ela teve que aceitá-lo novamente para não morrer, sabe? Graças a Deus, por sorte, ele foi dessa para pior, né, nesse caso. Ele faleceu. Senão, ainda hoje, eu acho que ela estava sendo atormentada por ele. Então, é muito complicado, porque muitas mulheres, como a gente já comentou, elas às vezes têm que se fingir de que tá tudo bem, para que as coisas não piorem, não saiam dos eixos, né?
para que não aconteça o feminicídio e tantas outras coisas, né? Muitas vezes também é muito difícil. Tem a dependência emocional, né? Às vezes o cara voltou e a gente... Sim. Né? Essa dependência emocional é triste também, porque para a mulher se sair de um relacionamento abusivo, tóxico, quando ela ama ainda é complicado, porque ela vai perdoar, porque o ciclo da violência, a gente já sabe que tem aquela lua de mel, ele volta carinhoso, pede perdão, ajoelha, trata ela que nem uma princesa, uma rainha, ela fala assim, agora vai. Ela fica cheia de esperança. Pá, exatamente. Agora eu tenho certeza que ele mudou, né? Exatamente. Eles não mudam. Né? 2 semanas Eles depois ele já tá falando, engordou, não sei o que, e já começa com os maus tratos. E aí esse processo pode durar muito tempo até que ela tenha realmente, ela tenha caiu a ficha de que não vai dar certo mais. Esse passou para melhor, mas muitos não passam, né? E muitas mulheres ficam ainda no relacionamento abusivo por essa questão da dependência emocional. Mas aí tem dependência financeira. Tem financeira, exato. Financeira, não tem com quem deixar os filhos, porque a família não apoia, porque a mãe acha que tem que ficar casada, ela não tem apoio. Quando você falou no começo sobre uma mulher fazer uma denúncia, ela precisa ter o apoio de uma outra mulher. Muitas vezes ela não tem coragem de ir sozinha, ela precisa que alguém pegue a mão e leve ela, que abrace essa mulher. Eu me levaram. Ela tem que se sentir protegida, né? Eu fui fazer a denúncia, mas eu fui com uma amiga minha, que é muito amiga minha, e falou, você tem que ir hoje, tem que ir agora, tem que fazer agora, amanhã é outro dia. Eu, não, amanhã eu vou, não, é hoje. Entendeu? Então é muito importante esse apoio de alguém próximo. Se você ama essa mulher, se é sua amiga, se você gosta, a única forma de você mostrar o amor é dessa maneira, protegendo e levando ela, porque senão ela vai desistir, por essas razões e outras, né? Exato. Eu acho que a dependência financeira acho que é um dos principais pontos, né? Que muitas são submissas ainda, né? Não tem renda própria e elas acabam se submetendo, mas esse não é o melhor caminho, viu? Você que está com a gente nesse momento, de repente está passando por essa situação, tenha certeza que esse não é o melhor caminho, é só um falso momento, né? Como a Luísa falou, que eles agradam, eles cuidam de você, eles vão falar que que você é uma princesa, e depois de um período as coisas começam a ficar fora do eixo novamente. Então não dá, tem que denunciar, e os vizinhos que vêm, que ouvem, né? Porque muitas vezes é xingos, é coisa que se joga, tem o barulho, né? Para poder também dizer que aquele lar ali está no perigo. Tem que denunciar, com certeza, é verdade. A única forma das mulheres saírem de violência doméstica é ela ter uma independência financeira. Isso, eu acho que toda mulher tem algo que ela faz extraordinário, que ela pode ganhar algum dinheiro, mesmo que seja de pouco. Mas é muito melhor ter pouco dinheiro, um lugar bem simples, e viver sozinha com seus filhos, porque você vai se empoderando e você vai melhorando a cada dia, porque você vai estar sozinha, sem ninguém atormentando você. Isso. Então, assim, eu acho que toda mulher precisa ter descobrir o que ela tem de legal que ela faz. Seja um bolo, uma coxinha, uma roupa, uma costura, uma unha, um cabelo, alguma coisa ela vai fazer. Que alguém já falou, nossa, que legal isso, nossa, faz um cabelo, hein? A sua unha é maravilhosa, eu comi um bolo aí que eu não comi outro igual. Você tem que prestar atenção nesses detalhes, porque as mulheres, às vezes, elas acham que elas não têm capacidade, porque foi tão destruída que elas acham que não têm capacidade de fazer nada. Como é que eu vou sair? Eu não sei fazer nada. Sabe fazer assim, com certeza. A mulher é multifacetada, a mulher é o pilar da família, ela tem que se sentir segura para recomeçar uma história direito, sozinha, onde ela tem orgulho dela, onde ela pode contar e ter um legado para falar, olha, eu saí da violência doméstica, estou com meus filhos, hoje eu estou feliz, estou realizada, entendeu? É possível, gente, é possível sair disso, é possível mesmo. É verdade. O Leonardo também falou ali, agora fez uma pergunta para a gente, um questionamento, se nós já fomos, de alguma maneira, violentadas. A Luísa contou no começo do programa, né, que já. 3 mulheres. A Bela 3 também mulheres. Sofreu. Sim. Sofreu. A delegada já sofreu, delegada? Antes de ser delegada, já sofreu, graças a Deus, né? Mas eu tive eu sofri psicologicamente, sim. Fui manipulada durante muito tempo por um parceiro, e aí misturava o gostar, como a Luísa falou, e misturava a pena. A gente às vezes também fica com pena, sabe? Mas a gente não pode ter isso, né? Temos que ter pena da gente mesmo de sair daquela situação. O perfil psicológico do agressor, de herói, vítima e crítico, né? Que é o final que ele entra, tipo, botando para baixo, né? Exatamente. Deixa eu falar, porque eu faço parte também dessa campanha, a gente já falou um montão, eu sei que o Ju já colocou aí na tela, já pulou, já vi, mas eu me envolvi muito com o Leonardo, que ele que criou esse app, que está fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro, que é ai, meu Deus, deu até branco agora. Linha direta. Linha direta. O Linha Direta. O Linha Direta. O Linha Direta é um app
que ele não deixa rastro. Quando você liga para fazer a denúncia, quando você faz a denúncia através do app, ele não deixa rastro, porque muitas vezes, se a mulher pega o telefone para falar com a polícia, o cara vai lá e enche ela de porrada. Pega o telefone e joga longe. Ele é muito discreto, ele vai encontrar você, seja no mundo inteiro ele funciona. E se eu estiver no Brasil e a minha amiga estiver em Londres e falar, Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu posso fazer uma denúncia para ela. Ele funciona. Incrível. Incrível, né? Ele tem essa conexão. Então, é um app, gente, é extraordinário. Para quem estiver ouvindo a gente, Anotar coloca no celular. Põe no celular, entra lá no aplicativo, deixa o app... E é um aplicativo simples, é simples de fazer já a programação ali? Muito, muito simples. Está colocando agora aqui, ó, seja um contato de segurança. Você vai fazer no app um contato de pessoas que você tem confiança. Pode ser seu pai, sua mãe, uma amiga que você gosta, um amigo, para ser o seu contato, para você pedir ajuda para eles também. Olha. Vocês sabem que língua ótimo. que tá, Luísa? Ele tá só em português ou tá em inglês também? Ele está funcionando no mundo inteiro. Tá. Mas ele é então um deve app... ter alguns idiomas. Ele foi desenvolvido por um brasileiro, é isso? Ele foi desenvolvido por um brasileiro, que é um menino muito jovem, mas ele é extremamente... Eu acho que ele é um homem muito feminista, é um homem que preza muito pelo próximo, pelo ser humano, respeitoso. Não. Esse menino eu nunca vi. Ele ia em todos os lugares de mulheres, ele queria falar, ele queria contar. Ele fez um esforço extraordinário para que esse negócio saísse. Eu fico muito feliz de ver que ele está no mundo inteiro e que ele está ganhando assim, um respeito na mídia por conta desse app. Então, quando você vê um homem, né, jovem, que vem com uma linguagem, com esse diferencial, para que possa sanar o problema da mulher, possa dar para ela instrumentos para que ela fique segura, se sinta segura. Eu acho maravilhoso. Então, parabéns, Leonardo. O seu app é sensacional. Já estou com ele no meu celular. Graças a Deus, não vou precisar mais, porque eu tenho certeza que agora eu só vou me envolver com muita gente boa. Mas amém! Super divulgando esse app. Claro, vamos todas colocar esse Linha Direta, porque é um aplicativo que às vezes a gente tem vários aplicativos no celular e não usa, né? Esse, pelo menos, é um de utilidade pública mesmo, né? Que a gente não precise, mas que, de repente, a gente possa ajudar muitas mulheres, como a Luísa está falando, né? E lembrando que o Disque Denúncia também é 180, 181, 190, e tem mais um número, né, doutora? 180, era né? Oi? 153 da Guarda Municipal também. 153 né? Da Guarda Municipal. É importantíssimo a gente ter esses números, né, fáceis assim no nosso dia a dia. Coloca ali na geladeira, escondidinho, na sua agenda, final de bolsa, enfim. Não vou dar as letras aqui, né, senão de repente tem algum agressor nos assistindo nesse momento e vai saber. Melhor não. Mas a mulher é esperta, astuta. É bom de saber que está protegida. É verdade, com certeza. E para quem quiser mais informação sobre a app Linha Direta, tem o Instagram, que é @linha direta, @app Linha Direta, que ali você vai encontrar as informações, que eu sei que a gente fala muito rápido. E aqui, ó, @linha direta app. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Obrigada. Dá só uma licencinha, por gentileza. Eu vou colocar uma pessoa aqui 2 minutinhos para falar especificamente do aplicativo, tá? Ótimo. Então, daqui 2 minutinhos eu estou incluindo. Até daqui a pouco. Obrigado. Tá bem. Até. Obrigada, Gilson. Deve ser o Leonardo, né? Bom. Mas... Olha que bom, teremos um homem aqui no nosso bate-papo. Isso é muito bom. Eu disse que era uma pessoa. Mas eu já estou achando que é um homem, posso achar? Estamos fazendo a nossa aposta. Só fazer um comentário. Estamos apostando aqui. Esse aumento dos flagrantes teve uma boa contribuição de vizinhos, porteiros, então a gente está tendo um aumento nessas comunicações que eu acho muito importante a gente falar, que para mais pessoas ter coragem de fazer isso, né? A gente tem muitas situações que a hora que chega, a vítima não relata realmente o que aconteceu, mas não foi ela que acionou a polícia. Então, eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem dessa necessidade de auxiliar a vítima, porque se ela não tem, como foi falado, né, às vezes o cara não deixa ela pegar o celular, ela não tem outra forma de pedir socorro, ela vai gritar. Se alguém ouvir, que acione qualquer desses números de segurança, seja o aplicativo, qualquer coisa, que vai auxiliar a vítima, né? Porque em briga de homem, marido e mulher, mete-se a colher, sim, né? Mete-se a colher. Tem uma lei agora. Para ajudar a vítima, claro. Uma lei nova que é obrigada nos condomínios
como é que fala, o síndico é obrigado ele reportar se houver algum problema de... Isso é muito bom. Maravilha. Excelente, excelente. Aqui no Brasil já tem isso. Sim. E aí tem um projeto que eu queria falar para vocês também, não sei se aí tem em Londres, mas é a Sem Saída, que é da Gabriela Mansur. A Gabriela Mansur agora criou o Instituto Justiceiras, e em um mês tinha 2.000 mulheres voluntárias que se juntaram a ela para poder proteger as mulheres. As mulheres estão muito protegidas. Sensacional. Aproveitar, muito bom. Esse é o gancho Muito de falar bom. sobre 3 abrigos para mulheres aqui, que é a Laua, que é um lugar incrível, que tem 2 abrigos, elas têm um espaço que é provisório para as mulheres ficar, um refúgio, né? A Women's Aid também, que é incrível, o site é maravilhoso. Lá dentro tem um chat que você pode conversar com mulheres que já sofreram abuso e para se sentir mais confortável, para poder se abrir, né? Ter com quem conversar. Tem a AMBI, que tem um contato direto também com o Consulado do Brasil aqui e na Inglaterra, que também já tem 8 anos aqui, é hiperatuante, ajuda as mulheres da América Latina, e na casa da AMBI é só mulher brasileira, se não me engano, desculpa, sorry. E a Women's Aid e a Laua, que faz a América Latina e as britânicas também. E eu queria Maravilha. Eu queria a opinião de vocês sobre esse projeto da Gabriela Mansur, que é o projeto Sem Saída, que é a ressocialização dos agressores. Eles fazem seria uma coisa, eu não sei se é similar, porque eu não fui ainda lá. Eu quero ir, já combinei com a Gabriela Mansur, mas não deu para ir ainda. É como se fosse um Alcoólicos Anônimos. Ele aprende o que é violência, desmistificar o machismo, o patriarcado, aprende a ser homem de verdade, né? Porque homem que bate mulher não é homem de verdade, é um homem covarde, safado. Exatamente. Vocês isso aí, está certíssima. Que tem saída para os homens, na ressocialização? Eu acho que é interessante, porque como a gente já falou da questão da educação, tanto das mulheres como dos homens, então eu acho que a gente tem que tratar os agressores também. Eu acho que tem muitos estudos apontando, né, por uma diminuição na reincidência desses delitos, porque é comum a gente ver, às vezes, o agressor, aquele agressor de uma determinada vítima, às vezes ele muda a companheira e ele continua sendo agressor, só vai trocando de vida. Então, essa reincidência ocorre bastante. Então, eu acredito que essa ressocialização vai ser bem interessante. Maravilha. Pessoal, teve uma pergunta... Só um minutinho. Okay, eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas ao Léo, que ele vai dar um pouquinho mais de informação. Oi, Léo. Você estava certo, é o Léo mesmo. Eu acertei. Viu? Minha intuição feminina deu certo. Eu achei que era um homem. Mas eu não sabia. Mas é que ele é tão envolvido que eu falei, não é possível que ele não vai entrar aqui. Léo, que bom que você entrou, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, muito bom. Eu tive que pelo menos botar uma camisa, assim, tanta gente bonita, tanta mulher bonita. Obrigada. Mas o que você fez mais bonito para todas as mulheres do mundo foi esse app que você criou, Léo. Luísa, parabéns pelo grande homem. Eu vou falar de você, desculpa, eu vou falar 10 milhões de elogios, não fui eu que criei, fomos nós que criamos. Eu acho que é um aplicativo que foi feito exatamente pelas mulheres que são vítimas, que me deram informações e elas criaram. Eu só botei isso numa tela de aplicativo. Então, assim, são vocês, minhas musas inspiradoras, são vocês que, algumas de vocês, enfim, acabaram sofrendo violência, outras não, mas são apoiadoras. Mas o mais importante é que a gente tem uma voz única, que a gente tem uma voz todos juntos contra essa violência absurda, e mais ainda, que se tenha mais homens falando sobre isso. Eu acho que os homens têm que participar sobre isso, porque eu só vejo mulheres participando. É uma questão muito ruim só ter mulheres defendendo a agressão, não tem homens falando sobre isso. A gente tem que botar homens para falar sobre isso, a gente tem que defender a mulher também, o homem também tem que defender a mulher. Isso quem não quer a violência tem que defender, tem que meter a colher, seja ela dizer que seja ele uma voz ativa, como a Luísa é uma voz muito ativa nesse mercado, é uma voz que está sempre apoiando, assim, sem esperar nada de volta. Ela, enfim, de novo, falar da Luísa para mim é diferenciado, porque eu vou me rasgar de elogios aqui só pelo que ela faz, o que ela deixa de fazer sem esperar nada em troca aí, como ela trata as pessoas, o pouco que eu tive contato com ela pessoalmente, e o mais que eu tenho contato virtualmente, ela é uma querida demais, entendeu?
Então, uma pessoa que eu me Tamo inspiro, junto, que tamo me junto. ajuda a esse trabalho, a estar sempre desenvolvendo mais coisas nesse sentido. Obrigada, Léo. Obrigada, viu? A gente falou tudo do app, Léo, a gente falou Por participar direitinho. com a gente. Do app, o app funciona em outras línguas também? Foi a pergunta que foi feita aqui. Então, repete que a minha conexão não está muito boa, vocês me desculpem. Então, teve uma o seu app Imagina. funciona. Ele funciona em vários países já, mas ele funciona só em português ou ele é em outras línguas também? Léo, a pergunta é se é. Então, olha só, funciona o em que é outras importante línguas. desse aplicativo? Primeiro que o aplicativo ele pode ser usado em qualquer lugar do mundo. Ele é o único aplicativo que a Apple liberou para se fechar automaticamente, exatamente para que o autor da violência contra a mulher pegue o seu celular, que geralmente ele detém a senha do seu celular. Ele não saiba que você pediu esse acesso, tá? Esse chamado. Além disso, ele é um aplicativo que já localiza você mesmo no 18º andar de um prédio, porque mais de 75% da violência doméstica ocorre dentro da própria casa, então a gente faz isso. E hoje a gente tem, até através da Luísa, que deu esse insight para a gente, que jogou a gente para o mundo, né? É o bem que ela fez, que jogou a gente para o mundo, a gente está desenvolvendo já, e em menos de uma semana a gente já vai estar pronto para ele desenvolver isso em qualquer lugar do mundo, com qualquer telefone do mundo. E que aí está preparado para fazer isso daqui a uns 3 meses, a Luísa já botou a gente no fogo e falou, vai, agora se vira. Mas tá para Então, assim, o iPhone e Android também, né? Para iPhone, Android, você pode baixar, ele é totalmente gratuito. Ele foi feito com cunho social para que as pessoas tenham mais segurança própria e para os seus entes queridos, para as pessoas próximas. Ele pode ser usado não só para violência contra a mulher, para violência contra idoso, para violência contra a criança, para a própria violência. Olha, que ótimo ele isso. pode ser usado. Ótimo. Então, Sensacional. ele é um aplicativo que ele é muito... Então, assim, você faz sua própria rede, e o que a gente percebeu é que mais da metade, mais de 85% das chamadas não são para as autoridades, são para a própria rede que lhe dá um auxílio imediato. Porque muitas dessas mulheres, que é o que vocês mesmos chamam, e a gente chama disso, da subnotificação, né? Então, essa subnotificação, ela deixa de ser subnotificada, ela pode ser subnotificada, mas ela pelo menos vai ter um auxílio imediato, entendeu? Claro. Então, é isso que a gente se preocupou. A gente se preocupou sempre naquela mulher que tem um problema naquele momento imediato, entendeu? Naquele momento, ela tem que parar com aquela violência. E isso que a gente se preocupou um pouco em fazer. Enfim, nossa preocupação foi sempre não continuar naquela violência. A gente viu muita coisa que faz alguma coisa pré e alguma coisa pós. Mas a gente nunca tinha visto nada que fizesse na hora da violência e que fosse rápido e seguro para a própria vítima. E foi nisso que a gente pensou, e foram essas dicas que essas mulheres lindas que eu acompanhei ao longo do tempo vieram me falando, e a gente só botou isso numa tela de computador, de telefone, que a gente mais tem em mão hoje, como pesquisa de mercado, a gente sabe que é o objeto que a gente mais tem na mão. Então, assim, o mais importante, isso aí eu vou falar uma coisa, puxando até um pouco, é muito importante, a Luísa fala isso muito nas lives dela, e é muito importante. Todo mundo tem que baixar o aplicativo, tem que fazer a sua rede, tem que cadastrar pessoas, tem que cadastrar agora. tem que estar apto. Acabei de fazer, ó. Acabei de fazer, ó. Ó, aqui rapidinho. Rapidíssimo, fiz agora, ó. Muito tranquilo. Parabéns, Léo, parabéns. Cadastra, faz sua rede, etc. Ele é super simples. Ele tem uma trajetória relativamente grande para você baixar e se cadastrar, mas depois ele é super simples, tá? Exatamente. Depois você se cadastra, vai se cadastrando, vai jogando, vai botando seus dados aí. Ele é super simples de ser usado e ele é muito... Pra ter uma ideia, a gente teve mais de 3 mil chamadas que menos de 85%, menos de 15% foi para a polícia. Elas foram para as pessoas no seu entorno que deram um auxílio imediato. Então, muito sucesso no sentido de salvar vidas. Esse é o propósito intuito total do Linha Direta, e isso é um propósito meu de vida, tá? Isso não é um propósito só do Linha Direta. Aí eu vou confundir um pouco as coisas do Léo na pessoa física e o Linha Direta. É um propósito de vida. Porque quando você salva uma vida, você salva toda a humanidade, e isso é a maior
riqueza que qualquer ser humano pode ter. Eu, pelo menos, essa riqueza tá ótimo. Já tô... Ok, Léo, muito obrigada pela sua participação, viu? De suma importância para todos nós. Que pena que a conexão do Léo tá ruim, mas é assim mesmo, a gente está ao vivo aqui na internet, cada um na sua casa, e acontece mesmo às vezes, né, a gente ter um probleminha com a conexão, mas não tem problema, daqui a pouco a gente tenta restabelecer a chamada, mas vamos tentar buscar, produção, a gente tem algumas perguntas, acho que se não me engano da Joyce Casanova, e Caíto também, quero saber da doutora Emanuele Siqueira se ela tem uma ideia de como fomentar as mulheres vítimas a denunciar, doutora. Eu acho que com a resposta positiva em relação às demais vítimas, a gente acaba incentivando a denunciar. Elas têm que ver que a rede de proteção está sendo útil, né? Que está dando proteção realmente para essas vítimas. Esse resgate dessa confiança na rede de proteção é o mais importante. E as informações. Eu acho que nesse período de pandemia, esse aumento de lives, principalmente tratando do tema da violência doméstica, é muito importante. Porque, às vezes, a falta de informação é uma parte contribuinte para essa subnotificação. A gente já discutiu várias vezes aqui, né, a questão da vítima não se identificar dentro de um ciclo de violência doméstica. Então, essa necessidade da vítima saber o que é um delito, né, o que é essa violência contra a mulher, o que pode configurar, quais as condutas, né, quando que um relacionamento é abusivo, às vezes até aquele costume do companheiro de menosprezar ela, diminuir a sua autoestima, né? Isso, às vezes, ela não consegue enxergar como delito. Aquele nome, aqueles constantes xingamentos, aquelas constantes desprezo mesmo por a sua condição de mulher, né? Porque aí que entra a questão da violência de gênero. Essa é importante, então, essa informação, passar para ela o que é o relacionamento abusivo, né? Os crimes que possam ocorrer dentro da violência doméstica e quais os canais que ela tem à disposição para buscar ajuda. E como já foi falado também, às vezes ela sozinha não consegue, mas um amigo, um parente, um médico, um psicólogo, alguém que ela se abriu, né? Que ela contou, mas eu estou me sentindo de alguma forma esquisito, né? Esse comportamento, vamos usar assim, incentivar ela nesse sentido. E eu acho que com o tempo, a gente está tendo um aumento, né, dessa procura, um aumento das concessões de medida protetiva, um aumento das prisões por descumprimento. Então, eu acho que vai, como tudo depende do progredir, né? Então, vai um tempo para começar a ver a efetividade dessa Lei Maria da Penha, das medidas da Lei Maria da Penha. Então, conforme vai sendo visto essas medidas, ela vai criando coragem de ver que realmente vai dar resultado, não vai acontecer como vocês comentaram. Eu vou lá, vou fazer a medida, estou com o papel e daí? Se ela começar a ver que realmente aquele papel vai servir de alguma forma para ela, isso é uma forma de incentivar ela a procurar ajuda. Sem dúvida. Temos mais uma pergunta, acho que se não me engano, da Joyce, né? Temos como localizar, já que nós estamos agora falando nesse finalzinho da live. Que pena, né? Da impressão que a gente está começando. Tá tão bom o papo. Que pena, né? Olha, o Caíto tá com a gente, um grande homem, hein? Ouvimos perfeitamente. Sim. Ok, tá certo. A bateria acabou de colocar o negócio. Ai, que pena. Não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu vi tá conectado. Teve um rapaz chamado Odilon, que estava falando assim, mais homens contra a violência, né? Então, assim, eu vejo que tem... Odilon Lovato. Tem. Abaixa a violência contra as mulheres. Aqui, esse tipo de homem, né? Que nós precisamos. De apoio. Exatamente. Exato. Olha, o Caíto Oliver, perdão. Volta a pergunta dele, por gentileza. Luísa, queria te parabenizar pela porta que nos abriu para a discussão do que é o ser humano. Você é incrível, tá vendo? Ai, amor. Obrigado, Caíto. Obrigada. Somos muitas mulheres com essa pauta. Não sou a única, não.
Ó, o Arthur também está com a gente. Homens assim com ideias como essa vêm como uma bênção de Deus na vida de vocês, mulheres. Amém. Exatamente. E venham mais. Amém, né? Que veio muito mais. Temos a pergunta também da Joyce Casanova. Temos como localizar? Porque eu vi que passou, era grandinha até a pergunta. Se a gente puder localizar para falar dela. Já estou localizando, só um minutinho. Obrigada. Ó, o Léo está com a gente também, se conseguir reconectá-lo, né? Doutora, minha amiga foi agredida verbalmente e quase chegou às vias de fato. Correu, se trancou, chamou a polícia e, no caso, na chegada, o marido disse que estava brincando, que jamais iria bater nela. A polícia questionou ela se tinha certeza que queria fazer a denúncia. 72 horas depois, ele estava solto e continuou a ameaçar. Difícil. Ao mesmo tempo que tem aquela coisa de machismo, né? Eu posso, eu faço, eu vou fazer, eles recuam também, né, doutora? São espertos. E aí, nessa situação, a gente faz a prisão, né? Aí vai para o judiciário, vai ser analisado. Às vezes, na primeira situação, ele não vai ficar preso muito tempo, né? Mas é que tem as leis que têm que ser seguidas. Todas as autoridades têm que obedecer à nossa legislação. Nesse primeiro momento, ele pode ter ficado preso menos de 72 horas. Mas na reiteração, que é o caso do descumprimento de medida protetiva, pode sair um decreto de prisão preventiva e ele ficar preso. Então, é necessário a comunicação, né? Nessa segunda vez, a gente não continuou a questão ali. É importante, ele voltou a ameaçar, eu vou voltar na delegacia, vou fazer um novo BO, eu vou comunicar o descumprimento. Esse descumprimento vai ser comunicado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e, se for o caso, decretada a prisão preventiva, né? Infelizmente, a gente tem algumas burocracias que têm que ser atendidas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem como resolver tudo só numa palavra, né? Então, assim, a gente tem que persistir, né? A nossa briga, né? A nossa guerra é conseguir efetivar os direitos das mulheres, né? Se chega na delegacia uma situação de flagrante, se é o caso de fazer o flagrante, vai ser feito, né? Aí, as consequências depois disso, a gente vai precisar dessas comunicações. O cara pode ser que ele é primário, tem bons antecedentes, como que o juiz vai manter ele preso? Né? Se ele preencheu os requisitos para ser uma liberdade condicional, ele vai sair. Aí ele vai responder ao processo. E se ele reiterar, ele não é mais primário. Quer dizer, desculpa, né? Tem todos os requisitos também para ele deixar de ser primário. Mas ele reiterou na violência doméstica. A reiteração na violência doméstica já é um dos requisitos que pode vir a decretar uma prisão preventiva, né? Então, assim, infelizmente, as pessoas às vezes se desmotivam com isso. Mas é necessário a denúncia. A denúncia é o primeiro passo para tudo. Medida protetiva só serve para mulher no lar, doutora? Não. As medidas protetivas têm diversas medidas. Ele não pode rondar casa, não pode rondar trabalho, não pode fazer contato, ele tem que submeter a tratamento, que é uma das recentes alterações na lei, suspensão de porte de arma, tem diversas medidas. Ótimo. O Léo já está conosco novamente para falar do Linha Direta, que, sem dúvida, é um up muito bom para todas as mulheres, né? Precisa ser instalado o mais breve possível, se não agora aqui na nossa live. Depois, faça isso com calma, mas faça, né, Léo? É isso. Eu estava ouvindo, desculpa, eu não sei o nome de todas, milhões, desculpa, que assim, a Lu Oliveira, que é uma queridaça também, que me chamou para entrar na live de urgência, então assim, eu nem estava sabendo, peço até desculpa, não estava preparado. Imagina. Mas assim, a Emanuele estava falando, eu estava discutindo, ouvindo o finalzinho dela falar. Mas, Lia, é interessante essa pergunta, que o Linha Direta ele tem uma característica também muito, muito bacana. Ele não depende do poder público, ele não depende de medida judicial, ele não depende de nada, ele depende da vontade de você querer se proteger e fazer a sua rede de proteção. Então, basta a gente, como sociedade, se unir. Se a gente se unir, se a nossa sociedade, se a gente conseguir se unir, a gente vai fazer um mundo muito melhor para tudo. Para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para as pessoas vulneráveis, para aquelas pessoas que têm dificuldades. E assim, a gente é o único aplicativo, se você parar para ver,
que ele toca uma sirene no seu celular. Se eu pegar agora e botar a Luísa Brunet com o meu contato de emergência e eu fazer uma chamada agora, eu sou o único aplicativo do mundo que toca uma sirene. Ele não toca um push notification, ele não toca um barulhinho, ele toca uma sirene no seu celular. Você está entendendo? Então, assim, se eu mandar agora uma notificação para a Luísa, eu fizer um teste aqui, a Luísa tiver com o celular dela, e etc. Você pode fazer esse teste, Luísa? Consegue fazer esse teste, Luísa? Eu estou fazendo live no telefone. Tem problema? Ah, sei. Bom, acho que na não verdade, tem problema, não, porque ele vai consegue fazer? Você está com o aplicativo todo baixado, todo bonitinho? Eu acho que tá. Eu tenho 2 telefones, não sei se está nesse ou no outro, porque o outro um descarregou. Não, mas tudo bem. Mas não tem problema se você puder fazer o teste. Celular, okay. Assim, se eu pego um telefone agora, ponho um cadastro e toco, por exemplo, da Luísa, ele vai tocar uma sirene no celular da Luísa. É um aviso emergencial. Então a pessoa vai ficar sabendo. Não é um WhatsApp que você vai olhar e pim, depois eu vejo. Não, Sim. ele toca uma sirene, entendeu? Assim, ele vai tocar uma sirene. A gente é o único aplicativo que toca aí uma sirene. Exatamente por causa disso. Porque, de novo, Lia, é interessante porque assim, a gente pensou exatamente nas questões da mulher. A gente ouviu. Fica mais importante é ouvir. Hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém, né? A direita, a esquerda, ninguém se ouve, né? Todo mundo quer falar e ninguém se ouve. A gente fez o contrário. A gente tem 2 olhos para ouvir, dois ouvidos para ouvir demais, 2 olhos para ver demais e uma boca só para falar de menos. Eu acabo falando muito porque eu tenho que falar sobre o aplicativo, mas de certa maneira a gente tem que ouvir. Eu acho que tem que ouvir. Todo relacionamento, toda essa questão você tem que ouvir. E o porquê daquele ouvir, entendeu? Então, assim, peraí. Eu vou até pedir, a Lu acabou de mandar um alerta para mim e o meu estava no silencioso. Então, a Lu vai mandar um outro alerta para mim, tá? Vou te pedir para a Lu mandar um outro alerta aqui para mim, para vocês ouvirem. Ah, que ótimo, porque daí a gente vê na prática como exatamente. funciona. Né? Isso é bom. Exatamente. Vou mostrar meu celular para vocês. Eu vou até pedir para a Lu me mandar de novo um alerta para vocês verem aqui como é que ele vai tocar. Eu não estou... Deixa eu botar aqui. Meu celular está desligado, né? E ele assim vai continuar. Então, assim, a Lu vai tocar, alguém vai mandar um alerta para mim. Lu, se você puder mandar de novo, te agradeço. Enfim, vai tocar aqui. Eu espero que a Lu esteja ouvindo e vai tocar. A gente vai ouvir o barulho para vocês verem. E o que é legal do aplicativo também é que quando você aperta o aplicativo, você recebe a mensagem, eu vou mostrar isso para vocês também, ele já te dá a sua geolocalização com a geolocalização da pessoa para você chegar mais rápido até aquela pessoa. Ó. Olha. Ó. Sensacional. Ele literalmente toca um alerta no seu celular. Isso foi... E aí a gente avisa para as pessoas, principalmente, para elas não colocarem pessoas que morem com você. Porque se esse alerta tocar na sua casa, aquela pessoa também vai ser avisada e o autor da violência vai fazer um negócio maior ainda. Então, a gente sempre avisa isso. O que é bom? É você botar pessoas próximas a você, tá? Que podem lhe dar um auxílio imediato. Isso é o mais importante, que as pessoas próximas a você, que te dão um auxílio imediato, seu vizinho, seu primo, sua prima, sua tia, que podem lhe dar um socorro imediato. E esse alerta foi de Londres, a Lu aqui falando. Esse alerta chegou para mim de Londres. É o que a Luísa Brunet falou aqui na live da gente. Assim, foi de Londres esse alerta. Londres me contactou na hora e eu recebi na hora. Entendeu? Você está no Rio de Janeiro, né? Você está no Rio, né? Você está no Rio, né? Eu estou no Rio, né? Você veja como foi rápido, né? Como foi rápido isso. Deu para sentir o sotaque. Alô, povo carioca que está conosco nesse momento, os nossos cariocas, público querido. Fala. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Aí tá, vamos lá. Vamos explicar para o público, porque tá todo mundo dizendo que é a live mais completa que já viram sobre violência doméstica. Maravilha. Né? Tô vendo isso aí. Muito bem, você foi acionado. O que você vai fazer para sua amiga que te chamou de Londres agora? Pô, Luísa, sensacional. A gente é o Linha Direta, eu quero deixar bem claro que o Linha Direta é um canal de comunicação. Ele não tem o poder de polícia, não vai ter e nunca vai ter esse poder e não quer ter. Deixar bem claro isso assim. Se eu recebo um alerta, eu recebi esse alerta. Então a Lu me mandou o alerta, eu vou entrar no meu aplicativo aqui, do Linha Direta, se você conseguir mostrar de novo aqui a câmera. Aqui, ó, eu vou entrar aqui, eu vou em notificações,
tá? Que a Lu me mandou um alerta. Deixa eu botar aqui na câmera. Aqui eu recebi o alerta na Lu, foi instantâneo, foi na mesma hora eu recebi o alerta. Então a Luciana Oliveira já me dá o telefone dela, já dá a hora do telefone dela, já diz exatamente onde é que ela está, e aí eu vou ver o alerta, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou ver o alerta. E aí eu vou escutar o áudio dela. Teste, Léo. Ó, ela fez um áudio teste. Podia ter sido socorro, né? Eu fiz um áudio podia. teste. Socorro. Peraí, só um minutinho que eu estou entrando aqui. Eu fiz um áudio teste, Instantâneo aí mesmo, Luciana. Eu já abro no mapa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. Sim. Eu já abro no mapa dizendo a minha localização, a localização que eu tenho que ir. Então é óbvio que vai ser uma localização enorme, e aqui eu vou botar rotas, e ele vai me dar as rotas, e já me dá exatamente o que eu tenho que ir, de onde para onde, entendeu? Enfim, foi falha aqui, porque minha internet está muito ruim. Aqui, mas assim, o mais importante é você saber o que você vai fazer com aquele alerta. Não necessariamente você vai até aquela casa daquela pessoa. É importante você saber disso. Que não necessariamente você vai até aquela casa daquela pessoa. É importante saber que você pode bater panela, é importante saber que você pode gritar na varanda, é importante saber que você... Ó, tocou outro. Alerta. Então, ela mandou de novo ou não? Ela mandou de novo? De novo. Isso. Porque digamos assim, que você não escuta, por exemplo, você não escuta, tá? Esse alarme. Ele toca novamente depois ou ela tem que mandar novamente um chamado? Tem que mandar novamente, ele não fica tocando. Novamente o chamado. Tá, então, por segurança, né? Exatamente, claro. Porque vai que daqui a... ele tocou agora, aí daqui a 5 minutos eu tô na casa da pessoa, dando auxílio para aquela pessoa e toco o alerta de novo. Não posso, entendeu? Sim. Então, assim, a gente pensou... Claro. Tem todo um pensamento por trás disso, mas a Luísa, só respondendo a Luísa, que ela colocou muito bem, é importante saber o que você pode fazer. Eu vou te contar uma história rápida que aconteceu comigo, isso nunca mais me fez parar, eu conto em todas as lives que eu participo, eu toda vez me emociono, eu já contei, acho que essa história para a Luísa Brunet. Logo quando a gente começou a fazer isso, eu recebi um telefonema de uma mulher muito carente, de uma comunidade muito carente, e ela me falou exatamente assim: Léo, você salvou minha vida. Eu falei: eu salvei sua vida? Ela falou: é. Eu falei: como assim? Eu falei assim, ela falou: não, eu mandei um áudio, foi para a polícia até, né, no Rio de Janeiro, e a gente é linkado aqui, a gente é linkado à polícia aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente mandou esse áudio para a polícia foi chegar 25 minutos depois, mas antes disso, eu mandei para o meu vizinho, o meu cunhado e o meu primo, que mora na mesma comunidade do que eu. E o áudio foi o seguinte: meu marido entrou com uma faca e está me ameaçando me matar. Em menos de 1 minuto, aquelas pessoas que receberam o alerta estavam na casa dela e debelaram aquela situação. É o próprio irmão da vítima, enfim, o cunhado da vítima, né, o irmão do agressor, que foi lá porque já sabia do histórico de bebida, já sabia da história, sabia tudo, e debelaram aquela situação em menos de 1 minuto. Então, assim, a nossa ideia é aquele minuto. É salvar a vida naquele minuto. Depois, acompanhamento psicológico, acho que o governo tem que entrar, acho que acompanhamento, acho que tudo super legal, acho que tem que ser feito medidas também nesse sentido, mas na hora é o mais importante. É ali que ele deixa de cometer uma simples agressão para uma agressão maior ou até mesmo para um feminicídio, se nada for feito, entendeu? Então, naquele momento que a gente tem que dar auxílio imediato àquela pessoa, àquela mulher, a gente sempre pensou nessa ideia de dar aquele auxílio imediato àquela mulher. Então, isso é muito importante. Então, a gente conseguiu fazer com esse auxílio imediato a essa mulher, entendeu? Então, a gente conseguiu, e depois desse dia, toda vez eu me emociono, porque é o seguinte: Lia, eu salvei uma vida. Uma. Amém. Não é assim que eu salvei. Eu não salvo milhares de vidas, a gente linha direta, milhares de vidas e etc. Eu salvei uma vida. Quem salva uma vida salva toda a humanidade. Sim, na minha religião, isso já dizia fazer no Talmud, né? a nossa parte Exatamente, eu vou fazer minha parte. Nossa, e eu estou fazendo. Me perguntam. Ontem eu fiz uma live com a Lu Oliveira, que é essa mulher incrível. Essa querida, que mora em Londres também. Ela mora em Londres e a Lu. Beijo para você, Lu. Ela é uma mulher, assim, é uma mulher incrível que, assim, ela faz acontecer, né? E a gente estava perguntando
Eu já até esqueci o que eu ia falar, mas assim, eu falei para ela que assim, a minha maior riqueza é exatamente isso, é você salvar uma vida. Eu não quero ter minha pretensão. Aí me pergunta assim, mas você vai fazer isso de graça? De graça. Se eu quero, o governo vai te pagar? Não, não vai me pagar, não quero do governo. A população vai te pagar? Não. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo contra os meus princípios, que eu fiz isso para ajudar a minha família. E eu vi que eu podia ajudar a minha família e os meus vizinhos e meu bairro. O meu bairro e a minha cidade e o meu estado e o meu país. E aí eu vi que a Luísa me botou para botar no mundo inteiro, pelo visto, né? E esse app, então, esse aplicativo é bom, então, que não é só para mulheres, é para homens também. É para tudo. Certo? Para todas as pessoas. Sensacional, sensacional. Incrível, incrível. Isso incrível. é muito bom. Linha direta, gente, não esqueçam. O nosso Uber, sabe, tipo Uber, que está no mundo inteiro? Vai ser, sem dúvida, sem dúvida. O condutor para salvar mulheres. Sem dúvida. Vocês vão estar lá, junto comigo, vou levar vocês todas junto comigo. Você pode contar com isso. Parabéns, Léo. Que presente lindo, viu? Que bom, Léo. Obrigada. Pô, mas posso te Muito falar, bom não me ter essa agradeço, de participação. verdade, assim, eu assim, agradeço a gente, porque assim, se a gente fizer a nossa parte, eu não fiz isso como uma empresa, eu fiz isso como um simples cidadão. A segurança é responsabilidade de todos. E se a gente fizer, eu fiz isso, se a Lia, que está fazendo mais um pouquinho, a Luísa, que faz esse trabalho incrível, a Luciana lá, que faz esse trabalho, a Emanuele, todas vocês, se a gente fizer um pouquinho, mas não é muito, não, é um pouquinho. Eu falo um pouquinho do tipo assim, sabe o que eu faço? Eu vou falar uma coisa para vocês. Aí, no meu caso, eu falo, todo mundo que eu encontro na rua, eu pego um Uber, eu falo, você já tem um aplicativo de linha direta? Você sabia que podia salvar a sua vida? Você sabia que pode não sei o quê? Aí eu faço isso, tá bom. Se ele baixar, se não baixar, é um problema dele. Eu fiz a minha parte. Eu me senti bem fazendo a minha parte. Então, eu acho que todos nós temos que falar isso para qualquer pessoa. Assim, quem tem exposição, quem não tem exposição, a Lia, a Emanuele, todos vocês, assim, encontrou com o porteiro? Pô, meu amigo, cara, você conhece esse aplicativo? Baixa aí, tá bom. Você encontrou com o feirante que veio na sua casa para te entregar nessa pandemia as suas frutas? Legal, fala com ele. É um pouquinho. Então, se a gente compartilhar um a um esse aplicativo, ou qualquer outra coisa que salve vidas, ou qualquer outra coisa que, enfim, possa melhorar a condição de vida das pessoas, a segurança das pessoas, ou qualquer outra coisa, a gente está fazendo um pouco da nossa parte. Não é muito. É um falar, é conversar, é querer ajudar, é querer o bem. É o bem fazendo o bem. Então, assim, E aí, ontem a gente teve o pessoal da 180, que quer juntar isso também, ou linha direta com 180 direto. Por quê? Porque a gente já vai ter a notificação direta no celular, porque todo o resto do mundo ele já pega. Então, a gente já está fazendo um monte de coisas bacanas, em função da Lu, que acelerou, da Luísa, que a gente... Agora, é muito trabalho, né? Tem muito trabalho, assim. Meus filhos estão até reclamando um pouco. Pô, pai, você não fica mais com a gente. Eu falei, filho, estou salvando vidas. É a única coisa que posso falar agora. É o que eu faço. Então, maravilha. Tá bom, tão bom ver essa sua energia, né? Muito legal que isso estimula outras pessoas e outras pessoas. Essa propaganda boca a boca é o que dá certo, né? É isso. Parabéns pela sua iniciativa. Homens. Aí tem que trazer homens para esse debate. Temos que trazer homens. Isso é uma coisa que eu vou bater. Eu falo desde sempre. Temos que trazer homens para falar desse assunto. Eu estou tentando trazer homens, jogadores de futebol, que são importantes nesse negócio. Enfim, lutadores. Homens mesmo que são representativos e tem esse histórico, entre aspas, de violência. Vamos trazer os homens que não têm histórico de violência e falar que eles são aquela pessoa que os homens seguem. Então, esses homens, a gente tem que trazer esses homens. Tá? Seja qualquer homem que tenha qualquer coisa, vamos trazer esses homens para enriquecer esse debate, para eles verem também, para a gente ouvir um pouco eles também, de algumas coisas que eles também têm problemas e que eles podem melhorar. Vamos trazer homens para esse debate. Eu me sinto uma voz muito solitária desse debate da violência contra a mulher sendo homem, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer homens, público LGBT, isso é muito público LGBTQ,
também, eu acho que assim, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que é o seguinte, a gente é o primeiro aplicativo, isso eu posso te falar e falo com o maior orgulho do mundo, isso sim eu posso falar. A gente é o único aplicativo que a gente não tem foto, não tem... Você não sabe se eu sou baixo, magro, gordo, branco, amarelo, azul, pequeno, grande, qualquer que seja meu credo, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou... Não interessa, pra gente não interessa, você não tem foto, você não tem nada, você tem ajuda. A gente tem gente do bem querendo ajudar a gente do bem. Então a gente não tem nenhuma... É sempre a questão de querer fazer o bem. Isso eu tenho muito orgulho, isso eu tenho muito orgulho mesmo, assim, de poder falar o seguinte, a gente não tem absolutamente nenhuma distinção a qualquer pessoa que queira fazer o bem. E nem isso foi meu e etc. Então, cara, se a gente puder fazer o bem, tá bom. É isso. Tá certo. Obrigada, Léo. Parabéns, grande ser humano, viu? Gente, obrigado a vocês. Vamos fazer o bem e vamos propagar isso. Isso é importante. Gilson do céu, tem 2 horas de live. Estão pedindo bis. Estão pedindo bis, Luísa. Estão pedindo bis. A parte 2. Fazer a parte 2 com mais homens. Né? Vamos sem dúvida. Só me avisar. Obrigada, Léo, pela tua disponibilidade. Uma boa noite, querido. Obrigada. Um beijo. Boa noite, Léo. Prazer. Parabéns. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Menina, é sensacional, né? Sensacional a participação do Léo com esse aplicativo Linha Direta que você precisa ter no seu celular. E agora vamos para as considerações finais. Infelizmente, já estamos chegando no finalzinho dessa live, mas teremos, pelo jeito, a parte 2. Viu só? Estaremos aqui. Bom, foi demais. Realmente foi uma live muito bacana. Passou 2 horas rapidinho. As minhas considerações é que eu achei maravilhoso, porque teve muita gente comentando, tirando dúvidas aqui isso é muito aqui bom. Embaixo, né? O Caíto Oliver está enlouquecido. Nós vamos convidar o Caíto para fazer uma live com a gente, porque ele é muito... Se você soubesse a voz que ele tem, canta maravilhosamente bem, viu? Ele cantou, que legal. Que massa. Ele é muito... um grande advogado e cantor. Muito obrigada. E eu queria sugerir um livro para as mulheres, para elas lerem, que é muito, muito bom para tirar muitas dúvidas. Relações Destrutivas. Quem é a autora? É uma autora, tá vendo? Ok. Ela é inglesa até. Mas ele vai tirar muitas dúvidas de mulheres, porque tem várias histórias contando de vários tipos, Isso é muito bom. Vários tipos de relacionamento. Quanto mais a gente ler e souber de como é que a gente pode se proteger, além do app, é bom também para a gente, né? E vamos para a segunda live. Sem dúvida. Mais para frente. Vamos. Sim. Obrigada, Luísa. Obrigada, menina. Bela, por favor. Obrigada a gente também. Bela, suas considerações finais. Então, que todos estejam nesse caminho de ajuda, de troca, né, e que a gente possa ajudar um ou outro, que é isso, o caminho é esse, é o que eu acredito, né, e é nessa energia que a gente vai seguindo para mudar essa história que está acontecendo toda. E vamos para a live 2. Vamos todos. Obrigada, Bela. Obrigada. Eu também gostaria só de agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre essa questão tão complicada, né, tão importante. Também disponível aí para nós conversar na parte 2. Muito obrigada. Foi um prazer, meninas, viu? Quero agradecer ao Gilson também, nosso monitor, modelador que está aí. Gilson. Pois é, o nosso produtor. Do Fraternidade Sem Fronteira, eu acho que na próxima live a gente podia falar mais, você podia participar e falar como é que a gente pode ajudar pessoas que vivem mais sem dúvida, pobreza, com tantas necessidades. O Fraternidade Sem Fronteira é uma coisa maravilhosa para a gente fazer o ativismo, quem quer doar, ou ser ativista, ir lá ajudar a conhecer, é uma oportunidade de melhorar como pessoa, compartilhar, dividir amor, dividir o que a gente puder, inclusive dinheiro, porque faz falta, porque através desse dinheiro é transformado em alimentação para as crianças, para as mulheres e adultos. Eu quero muito ir para lá, assim que terminar essa pandemia, a gente só quer ir contigo para lá, você sabe, né? Vamos fazer aquele grupo que a gente combinou, né? Luísa, risada certa, né? Luísa, eu gostaria muito de agradecer
esse toque que você deu a respeito do Fraternidade Sem Fronteiras, porque a questão da violência doméstica, a questão da violência, não vamos colocar só das mulheres, vamos colocar do ser humano, né? É algo que geral. Mas assim fica para uma próxima conversa, para a gente até estar tratando da violência que a gente tem na África com as mulheres. A gente já fez alguns comentários, a gente já conversou, então eu agradeço você ter lembrado do Fraternidade Sem Fronteiras. Eu juntei esse time, foi mais, porque são um time de apoiadores do Fraternidade Sem Fronteiras, em que a gente liga, vamos fazer, e também não são crianças da África, são crianças. Então, é da África, da Bahia, da Ásia, são crianças carentes. É a questão da violência com o ser humano, né? Então, fica aí o chamado para todo mundo, para a gente estar se reunindo. Eu estou assim, muito feliz com o resultado dessa live, que não só pelo Fraternidade Sem Fronteiras, mas também pelo Conselho de Cidadania do Reino Unido, que é um órgão que está trabalhando fortemente nessas questões. Amei mesmo a adesão da doutora Manuele, né? Me corrigiram aqui. Manuele. O pessoal, a participação dos homens, a participação do Léo foi fantástico. Eu acredito que nós, olha aquela crítica, ao contrário do que muitos estão batendo papo em live, realmente a gente teve conteúdo, a gente teve o que mostrar. Então é isso aí, parabéns para todas vocês. Muitíssimo obrigado. E deixa o Instagram do Fraternidade Sem Fronteira para as pessoas visitarem e ver que coisa linda que é ser um doador de amor ou de dinheiro ou de energia, seja o que a gente puder doar. Sim, o site já está aqui, né? Tá. Nós temos também algumas imagens que está com o site, tem a questão do apadrinhamento das crianças também. É só entrar em contato tanto comigo, como com a Bela, como com a Lia, que também é uma grande apoiadora do projeto. E vamos trabalhar, gente, porque o bem é tímido, mas não é omisso, porque a dor tem pressa. Exatamente. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Luísa, mais uma vez, querida, você é maravilhosa. Bela, doutora Emanuele, e todos vocês que assistiram essa live da sua casa. Muito obrigada pelo carinho, as mensagens que nós recebemos. É um beijo bem grande que todas nós mandamos para vocês agora. Muito obrigada e aguardem que nós teremos uma live 2 para falar sobre a violência doméstica em tempos de pandemia. Fiquem com Deus, fiquem bem, ótimo final de semana e até!